E galera, esses são todos os episódios dessa temporada desse anime incrível. Se você já viu a parte 1 e 2, eu vou deixar o tempo na tela e também na descrição para vocês. No mais, muito obrigado mesmo pelos 230 mil inscritos. Vocês são demais e eu só tenho a agradecer. E sem mais delongas, bora pro vídeo. No começo de tudo, um garoto está caminhando pela cidade e se perdendo em seus pensamentos. Ele revela estar apaixonado por uma garota, e a garota em questão nunca sai da sua mente. O garoto então revela que está falando de Mii. Bem, ele então continua todo alucinado, até que quase é atropelado. E nisso, ele chega até seu colégio e se dirige à sua sala. Então Mii passa correndo por ele, o deixando babando novamente. E chegando na sala, ele logo se senta ao lado dela, e enquanto a aula progride, ele não consegue parar de olhá-la. E bem, após 3 dias de aula, o garoto nota que Mii sempre vive distraída, e quando ela abre a boca, ela só fala coisas estranhas. Entretanto, ele gosta desse jeito dela ser, pois foi isso que fez ele se apaixonar por ela. E nisso ele comenta sobre não conseguir ver os olhos lindos da garota direito, por conta das lentes grossas dos seus óculos. E bem, em dado momento, Mii acaba ficando sem seus óculos, e o garoto se questiona o porquê disso. Entretanto, ele logo percebe que ela fica ainda mais linda sem eles. E ao voltar para sua mesa, ele também percebe que Mii fica com um olhar mais ameaçador quando está sem seus óculos. E ela então o cumprimenta, e ele se questiona se deveria perguntar sobre os óculos dela. Mas o garoto fica tenso em fazer uma pergunta dessa para Mii, pois nunca falou com ela direito. Mas a garota diz que sua expressão de brava é por conta de forçar sua visão por estar sem seus óculos, pois ela os esqueceu. E para falar a real, eu nem sei como ela conseguiu sair de casa sem eles. Mas enfim, o garoto fica empolgado por estar conseguindo conversar com ela por mais tempo. Entretanto, se questiona como ela conseguiu sair de casa sem perceber que estava sem seus óculos. E ela então explica que essa é a primeira vez no mês que esquece eles. E nisso o garoto nota que Mii está com problemas e pensa que deve ajudá-la. Então a garota pergunta para ele qual seria o livro de história da primeira aula. Então ele se aproxima da bolsa dela para ver os livros, porém acaba ficando perto demais e já recua com vergonha. E para evitar muito contato, ele pega o seu próprio livro e se propõe a emprestar para ela. Porém a garota avança para a mesa dele, para que assim eles possam dividir o livro entre os dois. Mas o garoto fica em choque e diz que ela pode ficar com o livro só para ela. Entretanto, Mii não parece entender o motivo dele agir assim e pergunta o porquê dele não querer fazer isso. E ele então apenas fica sem palavras e acaba cedendo. Mas nisso os dois compartilham a mesa e o garoto continua desconfortável, mas pensa que precisa se manter firme, pois prometeu dar apoio a ela. Mas quando ele já estava se sentindo confiante, a garota chega ainda mais perto dele e isso deixa ele muito tenso. Ele se pergunta o porquê dela ter se aproximado tanto. Então Mii explica que precisa se aproximar mais do livro, porém ela percebe que isso atrapalharia ele a ler também. Mas ele acaba afirmando que ela pode ler o livro sozinha mesmo e dá a desculpa de não ter o costume de acompanhar as aulas pelos livros. E nisso ela o entende e ele começa a se questionar se Mii perde a noção de espaço ao ficar sem seus óculos ou se ela apenas não liga para a distância. Mas independente da resposta, isso o afeta de qualquer forma. E bem, ele a vê praticamente encostando o rosto em seu livro e promete guardá-lo como seu tesouro de família. E agora sim, o cara se superou na gadice. E embora ele se sinta desconfortável por ela estar muito próxima, o garoto também sente que está criando uma conexão mais íntima com Mii. E nisso, ela começa a se aproximar mais ainda do rosto dele e questiona quem seria ele mesmo. Afinal, ele está sem óculos e não consegue reconhecê-lo. E é então que seu nome nos é apresentado. O garoto se chama Komura, então Mii agradece de uma maneira mais formal dizendo seu nome. E isso deixa louco de vergonha. E já no intervalo, ele se pega pensando naquilo e diz que não esperava ser pego dessa forma tão repentina. E isso faz nem conseguir prestar atenção na aula, principalmente por ter visto os olhos dela de perto. Entretanto, Komura percebe que deve esquecer isso, senão irá continuar sonhando acordado. E bem, ele encontra a Mii de novo e vai falar com ela, mas a garota pergunta novamente quem é ele. Ao revelar ser o Komura, a tapada não se lembra dele. Então ele conta sobre ser o garoto que senta ao lado dela, e nisso Mii consegue se lembrar. E Komura questiona qual o problema que ela está tendo. E nisso ela explica que os seus sapatos estavam muito grandes. E ao olhar para o seu armário, Komura logo nota que a Milpe pegou os sapatos errados. E bem, alguns minutos antes, duas amigas de Mii perguntaram se ela precisava de ajuda, pois poderia acabar abrindo um armário errado diferente do dela. Entretanto, ela recusa e diz que já sabe seu armário de cor, sem nem precisar enxergar. Pois é, vimos que ela sabe muito bem mesmo. E quando ela pega os tênis, já nota que está errado. E ela comenta com Komura que ficou procurando pelas sapateiras alguns tênis parecidos com o dela, e ela acabou pegando errado por engano. E nisso Mii se desculpa pelo erro, e Komura diz não ter problema, mas ele logo volta a pensar igual um gado e se emociona ao vê-lo usando seus tênis. E Mii começa a tirar os tênis para devolvê-los, porém ele questiona onde ficam os tênis dela, e ao abrir
abrirem sua sapateira, a garota nota algo verde sobre eles e diz não se lembrar dele ter essa cor. E o garoto pergunta se ela é do tipo de menina que tem medo de sapos, e ela explica que não, mas ter contato com um bicho nojento e viscoso não é muito agradável. E nisso, ele pede para ela se virar de costas, então leva o sapo para longe e entrega o tênis para ela. Mas ela acaba não sendo tão tapada quanto parece e pergunta para ele se tinha um sapo em cima deles. E Komura afirma que sim, e nisso a garota limpa seus tênis e se dirige para a saída. Mas ele lembra de avisar a ela sobre seus cadastros estarem desamarrados e se propõe a amarrá-los para ela. E a garota agradece por toda a ajuda dele e diz que um dia irá retribuir isso. Então o cara começa a olhar para uma área indevida e fica tenso novamente, porém ela não está enxergando nada e nem percebe a situação. Então Mii volta a agradecer a ajuda que Komura deu a ela durante aquele dia todo. E nesse momento, dá um estalo na mente dele e o garoto nota que realmente passou o dia todo com ela. E então ele diz querer guardar essas lembranças com ele para sempre, principalmente o momento em que olhou os olhos dela de perto. E bem, ela volta a encará-lo bem de perto e Komura pergunta o que ela quer. Nisso Mii diz que está apenas olhando mais de perto para evitar esquecer dele. Afinal, ela ainda quer agradecê-lo por tê-la ajudado. E assim os dois se levantam e ela pede para ele deixá-la vê-lo direito da próxima vez em que se encontrarem. E chegando em casa, ele percebe por que Mii conseguiu chegar na escola sem muitos problemas, mesmo sem seus óculos. A garota simplesmente mora ao lado da escola. E bem, Komura torce para que ela esqueça seus óculos de novo. E sim, isso ocorreu no dia seguinte. E acaba sendo aquele ditado, ela só não esqueceu a cabeça porque estava grudado no corpo. E nisso Komura começa a acreditar que acabou jogando alguma praga contra ela, ao desejar que a garota esquecesse os óculos de novo. Mas ele ouve Mii comentando com sua amiga que acabou quebrando os óculos ao pisar neles acidentalmente. E bem, a aula de educação física começa, e a garota está lá, sem enxergar nada, mas participa da aula mesmo assim, apenas para não receber faltas. E Komura diz a ela que ela não deveria estar ali, pois era perigoso. Mas ela não se importa muito com isso, e ele volta a se culpar, pois acredita que jogou uma maldição contra ela. E para consertar o seu vacilo, ele se propõe a agarrar todas as bolas que forem arremessadas contra Mii, mas ela também já teve essa ideia, e decide se esconder nas costas dele, o agarrando. E eu nem preciso dizer que o gado já foi a loucura, então ele é queimado, e logo em seguida já tá fora do jogo. E após voltarem para a sala, Komura se vê cansado da educação física. Porém, ao olhar para o lado, ele vê Mii literalmente com a cara nos livros e decide seguir o exemplo dela e voltar a estudar também. Entretanto, o professor nota que ela estava dormindo e manda ela voltar a prestar atenção na aula. E Komura tenta acordá-la, mas ela apenas se vira para ele e começa a falar sozinha, como se estivesse sonhando. E Mii diz coisas que entregam que ela estava sonhando com a partida de queimada. Nisso, Komura percebe que a aula a deixou ainda mais exausta. Afinal, a Mii nem sabia quem era o seu time. E bem, o professor volta a chamar a atenção dela. Então Komura sente que deve intervir mais ativamente em acordá-la. Mas isso significaria ter que tocar nela. E ele se sente incapaz de fazer isso. E decide avisar o professor que ela esqueceu seus óculos e só está com a cara no livro para poder enxergar melhor. E por incrível que pareça, o professor cai nisso e volta a dar aula. Entretanto, Komura sente que isso não vai durar por muito tempo e sabe que precisa acordá-la logo, mas não consegue tocar nela novamente. Porém, ela finalmente acorda por conta própria e olha para ele, o chamando de papai, perguntando aonde estão seus óculos. E Komura percebe que ela ainda deve estar dormindo e diz que não é o pai dela, mas Mii volta a encará-lo de perto e diz que ele é sim o seu pai. Então Komura vê o problema que está tendo de enfrentar, pois Mii, além de não enxergar, ainda está delirando. Assim fica difícil. E bem, ela ainda acha que está falando com seu pai e questiona se teria confundido e pegado os óculos dela de novo. E do nada a garota diz que precisa dormir mais e acaba apagando no ombro dele. Pois é, no fim ele acabou encostando nela de um jeito ou de outro. Então ele pede a Deus para que esse momento nunca acabe. Porém, esse nunca durou no máximo 10 segundos, pois o estraga-prazer do professor chegou lá para acabar com a palhaçada. E já no outro dia, Komura ainda se sente preocupado por ela estar tendo que estudar sem seus óculos e se questiona se teria como resolver isso. E bem, ela volta a encará-lo e o Komura se apresenta de novo, por achar que ela havia se esquecido dele mais uma vez. E logo imagina que está vermelho, mas se lembra que Mii não consegue enxergar isso, e isso o acalma. Entretanto, a garota olha para ele de uma forma mais expressiva e diz ter entendido as coisas. E ao se virar para falar com sua amiga, ela explica que agora está usando lentes de contato. E bem, Mii havia dado um jeito em seu problema de visão ao colocar lentes de contato. Entretanto, ela novamente foi à escola sem eles. Pois é, e Komura se recorda que na real ela nem ao menos tem os óculos, afinal a garota quebrou eles acidentalmente. E ele se lamenta por ela, pois ficará responsável por servir ao
almoço dos alunos sem nem conseguir enxergar. E nisso Komura decide oferecer ajuda a Mii novamente, porém ela diz que está tudo bem e afirma que cuidará disso sozinha. Então Komura a observa de longe e pensa o quanto ela é esforçada, e repara também em como a garota fica bonita vestida daquele jeito e com aquele cabelo amarrado. E bem, Komura volta a falar com o Mii e sugere que ela pegue leve ao servir o ensopado, e ela segue a dica dele, mas ela pega leve demais e coloca quase nenhum ensopado no prato do aluno. E bem, Komura diz ter previsto que algo do tipo aconteceria e se oferece novamente para ajudar. No entanto, ela nega mais uma vez e diz que o único problema em servir os ensopados é que ela fica com mais vontade ainda de finalizar o trabalho para poder comer também. E ela diz que adora ensopados. E em seguida, pergunta se Komura também gosta. Porém, ele prefere curry, mas ele obviamente não diz isso pra ela e diz que também gosta de ensopado. Então, um cara aparece para ser servido e pede para que Mii coloque bastante carne em seu prato. Mas Komura se preocupa ao perceber que ela não conseguiria fazer isso, mas Mii pergunta ao aluno se poderia lhe servir bastante batata ao invés de carne. E nisso ele aceita, porém ela confundiu a batata com a carne e acaba enchendo o prato do cara com o que ele pediu. E nisso ele sai de lá todo feliz. E depois eles finalmente acabam de servir a todos e podem comer. E Komura questiona se Mii também separou carne para ela poder comer. E sim, ela separou, porém para ele. E Mii chega no ouvido dele e explica que quis fazer isso para agradecer por aquele outro dia. Então Komura se lembra dele amarrando o cadastro dela. E Mii diz que o ensopado fica melhor quando tem bastante carne. E pergunta novamente se ele gosta de ensopado, pois ele não havia respondido ela pela primeira vez. E ele começa a tremer e diz que adora. E nisso Mii diz para ele não contar para ninguém sobre ela ter separado as carnes. Entretanto, seus amigos ouviram tudo enquanto ela falava. E ao se reunirem para comer, todos percebem que está faltando a carne, pois ela confundiu e acabou botando só batata no prato dele. E então, outro dia de aula se inicia, e Mii esqueceu seus óculos como de costume, mas ela ainda estava com suas lentes de contato em sua bolsa, porém não queria usá-la, porque sofreu para tirá-la de seus olhos da última vez, e isso a traumatizou. Porém Mii diz que terá que se acostumar com as lentes, e nisso decide colocá-las, mas ela começa a lacrimejar e ficar com medo. Então Komura diz que ela não precisa colocar caso esteja desconfortável, e nisso ela olha para ele, e o cara manda um discurso muito alto, dizendo que ele a protegeria. E então ela não precisava se preocupar de não estar enxergando. Porém, ao dizer isso, todos em volta o encaram. E Mii diz que suas palavras foram estranhamente intensas, mas isso a emociona. E Mii agradece a ajuda de Komura. E suas palavras de gratidão deixam o cara em êxtase. E isso foi o suficiente para ele desejar protegê-la para o resto de sua vida. E bem, no dia seguinte, Mii aparece, porém finalmente ela está com um óculos. Entretanto, Komura percebe que o olhar dela continua sinistro, e isso o deixa pensativo. Mas ela conversa normalmente com ele, e Komura aproveita para perguntar sobre ela ainda estar estreitando os olhos mesmo estando de óculos. E ela explica que do lado de fora estava abafado. Então, quando ela entra na sala, seus óculos embaçam e a deixa sem conseguir enxergar direito. E Mii reclama sobre esse tempo úmido trazer problemas até para seus óculos, mas diz que estando na sala, esse problema sumirá. E bem, Tokita aparece na sala, e Komura nota seus óculos embaçados também. E nisso Mii chama a atenção dele e diz que tem uma pessoa estranha na sala, mas ele explica que aquele é apenas o Tokita, um de seus colegas. Então Mii explica que não conseguiu reconhecê-lo por conta de seus olhos não estarem visíveis, e isso faz ela se questionar se ela também fica irreconhecível, mas Komura diz que talvez esse não seja o problema, e Mii diz que se ele a reconhecer, isso já basta, e essas palavras entram em seus ouvidos como ondas sonoras divinas, porém seu instante de glória é interrompido por conta deles precisarem mudar de sala naquele exato momento. E bem, após isso Mii pede para trocar contato com ele, e Komura questionando por que ela está pedindo isso. Então ela explica que pode precisar da ajuda dele em algum momento difícil, por conta de estar sempre esquecendo seus óculos. E Komura fica incrédulo de como ela não se esforça para não esquecê-los, e pergunta se não seria melhor pedir ajuda para algum familiar. Entretanto, Mii explica que sentiria vergonha de pedir ajuda a eles, por ter esquecido seus óculos, e diz que se a pessoa for ele, ela não se importa em estar em uma situação vergonhosa. E isso novamente faz o cara alucinar. E bem, a garota explica que Komura já viu esquecendo seus óculos muitas vezes, então por isso já está acostumada com ele. E no dia seguinte, ela o chama para sair. E dessa vez parece que as coisas vão começar a melhorar para o lado dele. O cara até se surpreende tanto que chega ao ponto de cair da cama. E bem, ele tá com o endereço no Maps e vai até o local. Porém, ao chegar lá, na verdade, ela havia perdido o óculos. Pois é, já é o segundo que a garota dá um fim. E ela explica que ao dormir no trem, já acordou sem eles. E Mii diz que ainda tem um lugar para ir, e pede a ajuda de Komura para levá-la até lá. E ele começa a pensar que está passeando com uma garota no final de semana. E isso é quase a mesma coisa de estar tendo um encontro. Mas ele logo cai na real e percebe que não é isso que está acontecendo. Só que ainda assim, o cara está feliz. Porém, ela pega em suas mãos e pede para ele levá-la puxando-a. E esse é o ponto de maior sorte da vida dele. E bem, chegando num local planejado, Mii conta que lá vende um tipo específico de
bolo, porém só aos sábados, e ela não poderia perder a oportunidade de comê-lo. Porém, ao tentar dar uma garfada no bolo, ela não consegue acertá-lo, e Komura se propõe a dar o bolo na boca dela, mas logo percebe que falou algo estranho, e tenta se desculpar, mas ela não parece ter achado a ideia ruim, e abre a boca para ele servi-la. Nesse momento, ele já começa a imaginar o pai dela pistola com a ousadia do garoto, mas ele prossegue e dá o bolo na boca dela, e após isso os dois vão para outro local, que ela estava querendo ir. E se tratava de uma ótica, e Mii explica que suas lentes já não serviam mais, ou seja, o grau dela estava ficando cada vez pior. E ao escolher seus novos óculos, ela é capaz de enxergar tudo, e Komura sente que está para perder a sua utilidade. E ao olhar para sua mão, o garoto logo pensa em não lavá-la, para preservar o toque de Mii nele. E bem, ele vai até ela agradecendo por aquele dia, mas ela diz que ela é quem deveria agradecê-lo. E nisso Komura vira de costas e se despede, porém Mii volta a pegar sua mão e pede para ficar mais tempo junto com ele, pois agora ela finalmente consegue vê-lo melhor. E bem, após saírem para vários lugares, o dia acaba com ele se despedindo e combinando de se verem na escola. E Komura fica para trás, pensando em como aquele dia inteiro parecia um sonho. Mas ao beliscar sua bochecha, ele percebe que de fato estava acordado. Enquanto isso, Mii retorna para sua casa, pensando em como Komura é um cara bom. Afinal, ele se dispôs a ficar muito tempo com ela aquele dia. E ela acredita que ao conseguir enxergá-lo direito, isso acabou dobrando a sua diversão. E Mii se dá conta de que ficou olhando para ele por muito tempo durante aquele dia. E passado esse fim de semana, eles voltam para a escola. E novamente, ela está com os óculos embaçados. Mas dessa vez, é por conta do seu resfriado. Mas para Komura, ela é fofa de qualquer jeito. E bem, ele é chamado por seus colegas e eles zoam a cara de Tokita por estar com seus óculos embaçados também. E o cara fica bravo com a zoeira. Nisso, Mii está olhando isso de longe e decide tirar os seus óculos para não sofrer nenhuma brincadeira de mau gosto. E então Komura percebe isso e pergunta onde estão os óculos dela. E a garota inventa que esqueceu eles em algum lugar de novo. E chegando em sua casa, Komura grita de indignação, pois aquela garota é muito desastrada com seus óculos. E em outro dia, após mais um dia de aula, Komura está caminhando para sua casa e encontra Mii numa situação bem embaraçosa. A garota está sentada e imitando uma gata. Pensa numa brisa forte. E bem, ele acha isso fofo, então saca o celular para fora para tirar uma foto. Mas ele tenta se controlar, por não achar isso certo. E nisso, ele vê uma sacola no chão, que tem um formato de gato. E nota que ela apenas esqueceu os óculos em casa e estava confundindo aquilo com um gato. E Komura percebe que se Mii descobrir que aquilo não é um gato, certamente irá morrer de vergonha. E ela estranha o fato daquele gato não miar. E então Komura chega atrás dela e imita um miado para enganá-la. Mas quando Mii tenta acariciar o gato, ela nota uma textura diferente nele, e logo descobre o verdadeiro gato atrás dela. Pois é, o próprio Komura. E ele passa vergonha para evitar que ela precise passar. Pensa num cara gente boa. E bem, chegando em mais um dia de aula, Komura nota Azuma se engraçando com o Mii. E como o cara é popular e bonito, isso seria um problemão para ele. E Azuma ajuda ela a procurar algo em sua bolsa, pois ela esqueceu novamente seus óculos. E isso deixa Komura pensativo, pois Azuma estaria roubando o lugar dele. E para piorar, ele coloca a mão sobre a mão de Mii. E com isso, Komura fica com ainda mais ciúmes e se pergunta se deveria estar se sentindo assim. Até que Mii agradece o Azuma, o chamando de Komura, pois é, ela só estava confundindo ele de novo. E nisso Azuma revela não ser ele e pergunta o porquê dela tê-lo confundido com o Komura. E nisso a garota explica que costuma ser ajudada por ele, então acabou confundindo. Mas vendo a confusão, ela se sente envergonhada. Bem, no dia seguinte, suas amigas reparam que ela esqueceu os óculos de novo. E dizem que ela, ao franzir a testa, aparenta estar muito mal encarada. Então Mii vai para o espelho para tirar essa história limpo. Enquanto isso, Komura vai para a sala e se questiona se Mii teria esquecido seus óculos mais uma vez. E chegando lá, ele encontra ela e a cumprimenta. Porém, quando ela olha de volta, a garota simplesmente está mais radiante do que o normal na visão dele. E ela o encara como sempre e percebe que não há como olhar para as pessoas sem franzir as sobrancelhas. E bem, durante todo o seu dia, desde sair da escola até mesmo chegar em casa, Komura se pegava pensando na garota e vem em sua mente a imagem dela olhando para ele. E essa lembrança se tornaria um mural sagrado em sua mente, para sempre. E no dia seguinte, Mii o chama para jogar Shiritori, pois ela havia jogado esse jogo com Azuka, mas não conseguiu ganhar. Então Mii quer jogar com Komura para praticar. E ele fica todo bobo alegre por estar brincando desse jogo com ela. E bem, ao iniciarem, ele joga com palavras fáceis para ela, mas Mii quer ficar boa nesse jogo e pede para ele maltratar ela mais. E Komura sente um certo tom sugestivo nessa frase, mas diz a ela que eles poderiam continuar com essas palavras. Entretanto, iriam aumentar a velocidade. E assim eles fazem, até que ela rebate uma das palavras que ele disse com Komura-kan. E nisso todos olham para eles, e Mii se decepciona, pois essa palavra termina com N, ou seja, ela perdeu o jogo. E bem, no final da aula, os dois ficam para limpar a sala. E para Komura, até essa atividade fica legal
legal quando ele faz junto com Mii, por mais que todos os outros alunos estejam lá também. Enquanto eles estão lá varrendo, uma barata surge e deixa Komura preocupada com ela. Porém, ele não poderia fazer nenhum alarde, pois acredita que se Mii souber dessa barata, ela irá entrar em pânico. Então, para tirá-la de perto da barata, ele a chama para perto dele, mas ela chega perto até demais, como sempre, e pergunta o que ele queria. Nesse momento, uma das garotas avista a barata e grita desesperadamente. E nisso, Mii pula nele, o abraçando e perguntando aonde estava a barata. E bem, no dia seguinte, ela está lá e diz ter esquecido o óculos de novo. Mas o bagulho tá lá literalmente em sua testa, e Komura alerta isso a ela, mas quando a garota tenta pegá-lo, o óculos cai no chão, e ele pega para ela e diz que não quebrou. E nisso ela fecha os olhos e pede algo para ele. E a primeira coisa que vem em sua mente é que ela estaria pedindo um beijo. Porém, ele pensa melhor e nota que na real, ela quer que ele coloque os óculos nela, mas o cara fica todo tenso e apreensivo em fazer isso. Engraçado que tirar foto dela, imitando um gato, pra ele é tranquilo, mas colocar o óculos nela, uau, fim do mundo. Vai entender, né? Então, ao colocar o óculos, a sua alma quase sai pra fora de vergonha. Enquanto isso, duas garotas comentam sobre entregar uma cartinha de amor para outra pessoa. Porém, quando as duas correm com a carta, ela acaba ficando pra trás. E Mii esbarra com a carta e a pega. E nisso Komura aparece logo na sequência. E ela diz que achou uma carta no chão e pede para ele ler o que teria lá. Mas ele fica um pouco desconfortável em ler uma carta de outra pessoa. Entretanto, Komura pensa em tentar ignorar o nome de quem escreveu, pois assim a intimidade da pessoa seria preservada. E assim que ele olha na frente da carta, ele percebe que era para o Azuma e também nota o coração colado nela, o que o leva a crer que se trata de uma carta de amor. Então ela pergunta para quem seria a carta, e o Komura responde ser para o Azuma, porém a identidade de quem escreveu ela não foi revelada. E nisso ela vai até a sala e entrega a carta para o Azuma, afinal de contas a carta era para ele, e Komura fica de longe vendo a cena e ficando com ciúmes, pois todos iriam ter a impressão errada do que estava acontecendo. E bem, ele vai para sua carteira e Mii questiona o que está havendo com todos, pois ela não percebeu que a carta era toda cheia de coraçãozinho. E nisso, suas amigas aparecem e dizem estar surpresas por até ela estar atrás do Azuma. E Mii pergunta o que ela estaria falando, e sua amiga pergunta de forma mais direta se ela gosta do Azuma. E ela responde até que gosta. Então toda a sala olha para ela, e Komura fica ainda mais enciumado, pois ela só estaria dizendo que gosta do Azuma como colega. Entretanto, isso já seria suficiente para todos ali pensarem coisa errada. E nisso Azuma sai da sala, pedindo para que seus amigos não o sigam. E Komura se lembra que a carta certamente tem um nome de quem escreveu, então ele vai para fora da sala também, e observa o Azuma torcendo para que ele perceba o mal entendido. E nisso Azuma apenas dá um sorriso, mas Komura não sabe o que interpretar disso, pois a pessoa poderia não ter colocado o nome na carta, e assim o mal entendido iria continuar se espalhando. E bem, ele volta para a sala, e Mii continua negando ter algum sentimento amoroso por Azuma, e Komura fica se remoendo por dentro, tentando arrumar um jeito de desmentir toda essa história. Porém, em meio a esses pensamentos, ele também pensa na possibilidade dela de fato gostar do Azuma. Afinal, o cara é bonito, manda bem nos esportes e ainda tem um cachorro alemão. Então, para o Komura, não seria surpresa ela gostar dele. E após pensar nisso, ele se pergunta o porquê de estar tão desesperado por isso. E continua na dele, pensativo, até que Mii nota isso e pergunta o que ele tem. Mas ele responde que está bem e pergunta o que ela acha do Azuma. E nisso a garota pergunta o porquê de todos estarem perguntando isso para ela. E o Komura apenas pede desculpas e diz que não é nada. Mas Mii responde a pergunta dele e diz que gosta do Azuma. Porém, na cabeça dele, esse gostar não é de um jeito romântico. E bem, Mii diz que entenderia caso perguntassem se ela gosta do Komura. E ele questiona o porquê dela pensar assim. E nisso a garota diz que realmente gosta dele, mas ele também não sabe como interpretar esse gostar dela. Então Azuma aparece atrás deles e entrega uma carta de resposta para Mii. E isso deixa Komura ainda mais doido, pois ele realmente estava achando que Mii gostava dele. Só que ao pegar a carta, ela pede para que Komura leia para ela, mas ele fica confuso com isso e acredita que se fosse uma carta de amor, ele não deveria ler. Porém, o próprio Azuma diz que não vê problemas nele ler. Então Komura abre a carta lentamente, com medo do que encontraria ali. E bem, o Azuma dizia na carta que o Komura também gostava da Mii, e ele então apenas sai andando e sorri simpaticamente para os dois. Então ele é questionado por outras garotas sobre a sua resposta à carta de Mii. Porém, Azuma explica que, na verdade, a carta que ela entregou para ele era de outra pessoa. No fim, quem resolveu o mal entendido foi o próprio cara envolvido na confusão. Porém, outro conflito ocorre. Mii questiona o que havia na carta, e Komura fica sem palavras, até que ele pensa em algo, e diz que Azuma apenas agradeceu por ela ter entregado a carta para ele. E chegando em casa, ele passa a se recordar desses acontecimentos do dia, e seu medo por pessoas atraentes e distraídas aumentou ainda mais.
Então, em um dia frio, Komura segue em direção à escola e decide dar uma pausa para comprar um café. E nisso, ele dá de cara com Mii, e ela comenta sobre o frio que está fazendo naquele dia e diz que está planejando tomar um achocolatado quente. E bem, novamente, a garota está sem óculos. E a essa altura, Komura já até entendeu que ela nem liga mais para eles. Então, ele pergunta se ela consegue escolher o chocolate quente sozinha. E ela responde que ao menos sabe diferenciar a bebida quente da bebida gelada, por conta das cores serem diferentes. Porém, quando ela vai tomar sua bebida, ela cospe tudo fora e diz que é muito amarga. Então, ao olhar a embalagem, Komura percebe que ela pegou o café sem açúcar. E Mii, para não desperdiçar o café, ela oferece para Komura, e ele fica todo bobo ao perceber que ela acabou de encostar a boca na lata. Então, seria um beijo indireto. E por conta da demora dele, Mii pensa que Komura não iria querer o café, e ele se desespera e pede para ficar com o café. Porém, a ficha cai do que seria um beijo indireto. E então ele desiste por não ter coragem de fazer isso. E bem, já em outro dia, Komura corre de sua casa por estar atrasado para a escola, e novamente encontra Mii no caminho, porém ela não o reconhece. E ao parar ele na faixa, ele percebe o cabelo dela todo bagunçado, e a sua saia é levemente levantada. E então ele avisa ela, mas Mii ainda o trata como um desconhecido, e diz que não pode dar bom dia para o Komura estando com o cabelo todo bagunçado. E nisso, decide se apressar para ter tempo de se arrumar antes de vê-lo. E Komura fica lá para trás todo emocionado por ela se preocupar tanto com o que ele pensa dela. E após ficar lá se contorcendo por muito tempo, ele chegou ainda mais atrasado na escola. E bem, Mii acaba se machucando e precisa do apoio de Komura. Nisso ele se lembra de como ela se machucou ao fazer exercícios de aquecimento, e se lembra também de Azuma ter pedido para que ele a ajudasse. E bem, Komura continua lá inquieto por ele estar muito próximo dela, mas Mii demonstra estar preocupada apenas com o fato de talvez estar pesando demais para ele. E essa preocupação dela soa muito fofa nos ouvidos de Komura. E chegando na enfermaria, ele percebe as cadeiras ocupadas por livros, e nisso pede para que ela se apoie em algum lugar. Mas a garota se apoia justo na balança, e Komura solta um comentário completamente fora de hora, e diz que ela realmente não é pesada. Então Mii ordena que ele esqueça o que viu, e os dois voltam para a sala. E nisso o professor pede para que ela troque o cartaz do mural de avisos, mas ela não consegue alcançá-lo. E Komura se enfurece com tamanha audácia do professor em pedir algo para ela, sabendo que Mii esqueceu seus óculos. Porém, ela diz que também não consegue por ser muito baixa. Então Komura tenta pegar o cartaz, mas também não alcança. Nesse momento, o salvador da pátria chega. No caso, o Azuma, e ele ajuda os dois, mas Komura fica se remoendo de raiva, e Mii pergunta o que é de errado com ele, e o garoto apenas responde que queria ser mais alto. Entretanto, ela diz que odiaria se isso acontecesse, pois se Komura fosse mais alto, ela não conseguiria olhar o seu rosto tão de perto. E assim, ele até passa a não querer ficar mais alto. E bem, após isso, ela volta para sua mesa e começa a chorar enquanto lê um livro. E Komura passa por ela e percebe isso, mas decide não perguntar nada. Porém, Mii chama a atenção dele e diz que ela, junto de suas amigas, estavam vendo o que cairia na prova. E ao olhar as letras do livro, ela as confundiu com uma floresta e leu aquela frase apenas dizendo floresta, floresta, floresta. E isso fez com que a Azuka risse da cara dela. E nesse momento, ele já estava imaginando que ela estaria triste, mas ela revela que a risada da sua amiga fez ela rir também, ao ponto de chorar. Então ele fica mais aliviado dela não estar chorando por algo ruim, mas ele logo se lembra que nunca a viu rindo a esse ponto e se questiona de como seria essa expressão. E bem, duas alunas notam uma nuvem em formato de coração no céu, e então todos passam a olhá-la também, até que chega o mal-humorado do professor, que nunca teve amor materno e manda eles prestarem atenção na aula. E Mii se mostra curiosa para ver o que todos estão falando, mas como ela sempre está sem óculos, ela é incapaz disso. Porém, ao acabar a aula, Komura envia uma foto da nuvem para ela ver, e a garota sorri, mas ele fica se perguntando se não fez algo desnecessário. E no dia seguinte, ele chega na escola e se questiona de onde Mii poderia ter deixado seus óculos, até que uma garota chamada Someia pede para falar com ele, e Komura estranha isso, pois é uma garota que não costuma falar muito com ele. E ela diz que encontrou o óculos da Mii na pia do banheiro, então coloca o óculos no rosto dele e pede para Komura entregar para ela. Só que o grau da lente é tão forte que ele fica tonto e acaba tombando para cima de Someia. E nisso, Mii chega bem na hora, mas não consegue reconhecer ninguém, até que a garota pergunta ao Komura se ele está bem. E após ouvir o nome, Mii percebe que se trata do seu crush, e vai até lá, tirá-lo de cima dela, e Someia acha isso bem engraçado, então devolve os óculos dela, mas Mii se desculpa por aquilo, ficando com bastante vergonha. E bem, ao passar dos dias, Komura percebe que Mii passou a não esquecer tanto seus óculos, e nisso a ajuda dele começou a ser menos útil, e para ele isso é algo meio triste, porém Komura diz estar feliz por ela estar conseguindo se virar sem muitos problemas. Além do mais, ele não precisará ficar muito perto dela agora, e para ele isso é um ponto positivo, já que ele é muito emocionado por ela.
dela. Entretanto, ele volta a ter recordações dos tempos que estavam juntos. E então ele chama ela e inventa um migué de que esqueceu seu livro para poder ficar perto da Mi de novo. E ela diz estar bem feliz por isso, afinal, ele irá poder retribuir os favores dele. E bem, como os dois sempre ficavam muito próximos, Komura continua com esse costume. E Mi diz que após estar com seus óculos, ela passou a perceber que estava sempre muito perto dele. E bem, no fim da aula, ele acompanha Mi até a ótica novamente, e Komura se pergunta por que dele ter sido chamado de novo, afinal ela já tem seus óculos. E Mi diz que apenas foi lá para testar vários outros tipos de óculos, porém eles são armações sem lente, então ela não conseguiria distinguir se ficou bem nela ou não. Pois é, ela quer que ele decida qual óculos fica melhor nela, e Komura encara isso como uma das maiores responsabilidades de sua vida, mas após ela testar vários tipos de armações, ele apenas consegue dizer que ela está bonita, e Komura se culpa por não conseguir dar melhores opiniões, e nisso ela continua testando várias, e Komura se questiona qual óculos que não fica bem nela, afinal a garota é uma deusa para ele. Porém ele começa a forçar seus neurônios a pensar em uma forma melhor de se expressar, mas ela percebe esse esforço dele e pergunta se Komura está bem. E ele responde que sim, e após os dois se encararem no espelho, ele diz a ela que independente do óculos, ela fica bom com todos, e pede desculpa por não estar ajudando tanto. Nisso ela pega o seu óculos de sempre e diz que eles servem então. Pois é, a garota experimentou todos os óculos da ótica para no fim continuar com o mesmo de sempre. E bem, no dia seguinte, eles vão para a aula, e adivinha, Mi dormiu com seus óculos novos, e acabou quebrando eles. E Komura então sai de casa para fazer compras, e se pega pensando no dia de São Valentim, e de quão bom seria se ele ganhasse algo da Mi de presente, porém ele pensa alto demais, e ela ouve isso, pois estava ali do lado dele, e ela questiona se ele estaria fazendo compras, e Komura responde que está comprando ketchup, e após ele olhar ela melhor, ele acaba percebendo que ela esquece os óculos até quando ela sai na rua, e comenta com ela sobre isso, mas a garota desconversa e pergunta a respeito do que ele estava falando, e pergunta o que ele queria que ela desse para ele. E então Komura pensa que falar que gostaria de ganhar chocolates dela seria o mesmo que dizer que está apaixonado, e tomar um fora dela não está em seus planos por enquanto. Então ele olha ao redor e nota que a cidade inteira está no clima de São Valentim, e acha que Mi irá perceber isso também, e irá descobrir o que ele sente por ela. Porém, ela apenas estranha o fato da cidade estar toda enfeitada com cores vermelhas por todos os lados, e Komura se lembra que ela não está enxergando nada, e logo se sente aliviado, e nisso diz que está indo ao mercado, e tira ela daquele cenário que pode acabar dando ruim para ele. E bem, chegando no mercado, ele se dá conta de que estão fazendo compras juntos, e se sente como o marido dela, e a emoção já vai lá para as alturas, até que Mi nota uma pilha de caixinha de chocolate, e volta a perguntar para Komura o que ele queria dela, e ele novamente fica todo travado, porém a sorte estava ao seu lado, pois uma funcionária da loja os interrompe para oferecer chocolates experimentais, e então ele se desespera, e só pega uma caixa e arrasta Mi para longe dali, mas em seguida, ele nota a estranheza de seu ato, e pede desculpas para ela, mas ele logo é desmontado quando Mi o elogia por sua mão ser quente, e os assuntos de chocolate voltam, e ela se lembra a respeito do dia de São Valentim, e nota que é por isso que os lugares estão todos vermelhos, porém ele tenta mudar de assunto, e comenta sobre a maionese que ela estava procurando antes. Entretanto, ela o interrompe e pergunta se ele estaria querendo ganhar chocolates dela. E nesse momento, o cara fica todo travado mesmo, e mentalmente, ele pede apenas para não ser rejeitado ou odiado. Mas a garota acaba sendo tapada, e acha que ele apenas gosta de chocolate, e não dela, e diz que estava mesmo pensando em distribuir chocolate para seus amigos, e fala que irá dar um para ele também. E ele suspira aliviado, por ela não ter descoberto nada, e Komura passa a achar que ela, na verdade, nem sente algo por ele, mas ainda assim, ele se sente feliz por ganhar um chocolate de amizade. E bem, chegando na escola, ela já está distribuindo chocolate para suas amigas, e ele nota que ela esqueceu os óculos, porém isso não impediu de distribuir eles, e após se perder em seus pensamentos, ele começa a se lamentar um pouco por ela querer dar chocolate apenas de amizade para ele, mas logo volta a se recompor, e então ela vai até Komura para dar o chocolate para ele, e nisso o pensamento muda, e o garoto passa a se sentir honrado por receber um chocolate dela, porém ao olhar na sua bolsa, ela nota que na verdade esqueceu o chocolate dele, e então Mi pede desculpas e se senta completamente abalada, e ele nota isso, e também se sente decepcionado, e imagina que terá que esperar até ano que vem para ter a chance de receber um chocolate dela, mas ele almeja que seja um chocolate com sentimentos, além daqueles de amizade. Entretanto, ele também imagina a opção de se declarar para ela, mas logo ele cai na real e imagina que esse pensamento é muito pretensioso. E bem, ela vai até ele e pede para conversar com ele após a aula, e quando o momento chega, ela diz que gostaria de dar algo para compensar o chocolate, e diz que Komura é seu amigo, e diz que não poderia deixar de dar um presente para ele, porém a garota não pensou em nada consistente, e diz que ele poderia pedir algo para ela,
qualquer coisa. E nesse momento, o moleque vai à loucura, e isso o deixa meio constrangido, porém Komura se recompõe e pede para que ela o ouça, o que ele iria falar agora. E nisso ele se levanta e começa a imaginar que está tendo uma atitude um tanto quanto vexatória. E bem, a ideia dele era se declarar, só que a sua incerteza dela aceitar é tanta que ele fica com medo de tentar qualquer coisa. Mas Komura se lembra que ela não está conseguindo enxergar, então seria a sua melhor oportunidade de tentar. E ele tenta, porém as palavras ficam entaladas em sua garganta, e Mii pergunta se ele irá falar ou não. Mas o garoto diz que as palavras não saíram, e revela que é melhor deixar quieto. E ela interpreta isso como se ele tivesse a fim de ir ao banheiro, e não queria falar. Mas Komura explica que não é isso, e diz que contará para ela na próxima vez em que ela estiver de óculos. E nisso Mii diz que tomará cuidado para não esquecê-los. Mas Komura diz que só irá dizer quando estiver pronto também. E ela diz que irá esperá-lo. Nisso ele fica com vergonha se questionando se ela entendeu o que ele estava querendo dizer. E bem, de repente, a garota acaba encontrando um chocolate que era para ela, mas decide dá-lo para ele. E diz que entende que deve ser difícil o que ele quer falar. E então sugere que ele vá com calma mesmo. Então ele promete mentalmente que se declarará até o final do ano que vem. E em casa, Mii se assusta com seu peso, e parece que não foi uma boa ideia comer tanto chocolate. E bem, um mês se passa desde o dia de São Valentim, e agora eles estão no dia do White Day. E Komura pretende dar um doce de presente para Mii, como forma de agradecer pelo chocolate que recebeu há um mês. E quando ela chega, os dois se cumprimentam, e ela diz que acabou recebendo muito chocolate de amizade, e por conta disso, ela teve um certo desentendimento com a balança. E então pede a ajuda de Komura para que ele controle os impulsos de gula dela, e ele aceita ajudá-la, porém percebe que não poderá dar o seu presente para ela. E bem, nesse momento, Azuma aparece e pede para Mii estender suas mãos, então ele dá um pacote de cookies para ela, como forma de agradecer pelo chocolate que ganhou dela no dia de São Valentim. E Komura vê isso com uma certa raiva, pois atrapalharia ela em sua meta de não comer doces. E nisso, ele avisa ela sobre o que aquilo se tratava, e ela dá a desculpa de que não reconheceu por conta de estar sem óculos. E Komura sente que Mii está aguentando muito, porém ela própria que pediu para que ele ajudasse ela a não comer doces. E nisso ele se vê na obrigação de ajudá-la, e logo Komura nota que ela está indo comer o cookie novamente, e de novo ele a impede, mas Mii afirma que confundiu o doce com um trouxe, e logo em seguida ela recebe outro doce e é impedida de comer, mas ela inventa outra desculpa, dizendo que confundiu o chocolate com uma pastilha para a tosse, mas ele nota que ela está apenas inventando desculpas, e acha isso fofo na real. Porém, Komura ainda acha que precisa continuar sendo rigoroso com ela, para não deixar que ela coma os doces, e ele sugere que ele guarde os doces para ela não comer, mas ela pega um dos cookies e diz que seria chato não comer, pois foi um presente. Porém, quando Komura olha a embalagem do doce, ele nota um bilhete que dizia ser um presente de Azuma para ela, e logo ele sente um baita ciúme, e para evitar que ela coma algo dado por outro cara, ele decide dar o seu presente para ela, porém nota que acabou soando meio ridículo, e pede desculpas, e diz que levará o doce de volta para sua casa. Mas Mii abre seu presente e diz que aceita, e após dar a primeira mordida, ela o agradece, quase chorando de emoção. E isso deixa Komura muito confuso, pois não entendeu se aquilo seria uma vitória ou uma derrota, pois acabou falhando em deixá-la sem comer os doces. Então Komura nota Mii olhando atentamente ao seu cartão de pontos, e ela diz a ele que conseguiu enchê-los, e ele nota que se trata de um cartão que distribui doces originais, porém ele espera amanhã, então Mii diz que precisará resolver isso ainda hoje, mas Komura percebe que ela está sem óculos, e diz que a caixa de correio mais próxima é a que fica na loja dos correios, mas Mii revela que foi poucas vezes lá, e isso o preocupa, pois ela certamente se perderia indo a um lugar desconhecido e sem os óculos, por mais que fosse perto. Então ele se oferece para ir junto com ela, após a escola, e Mii aceita a ajuda. E bem, um amigo dele o chama e diz que eles irão ao fliperama depois da aula, e ele se empolga com a ideia, mas logo ele se lembra do seu compromisso e diz que não poderá ir com eles, e ela nota que ele recusou o videogame para poder sair com ela. E bem, eles voltam para a aula, e Mii continua pensando no que acabou de ouvir, e então diz a ele que conseguirá ir sozinho ao correio, portanto ele poderia voltar para sua casa após a aula, porém ele diz que está preocupado com ela e quer ajudá-la, pois Mii poderia se perder por estar sem seus óculos, mas ela dá a desculpa de que está com suas lentes de contato, só que ele nota que ela estava mentindo e se pergunta o que aconteceu com ela. E bem, o professor pede para ela ler uma parte do livro, e agora ela não vai conseguir sustentar sua mentira, e logo nas primeiras palavras, ela já começa a falhar, e Komura percebe que ela deve estar enxergando tudo embaçado, e nisso ela volta a ler, e disfarça falando algumas palavras mais rápido, e acaba que o professor aceitou a sua performance, e após a aula, eles são mandados mudar de sala para a sala de uso geral, então suas amigas se oferecem para ajudar ela a chegar até a sala, mas Mii lembra que Komura iria deixar de sair com seus amigos para ajudá-la também, então a garota decide não atrapalhar mais
mais ninguém, e diz às suas amigas que conseguirá ir sozinha. Mas as amigas notam que há algo de errado com ela. E bem, os amigos de Komura voltam a falar com ele e perguntam se o compromisso dele era realmente tão urgente. Então ele olha para a lousa e se lembra que Mii foi correndo para a sala de uso geral sozinha. Enquanto isso, ela está lá procurando pela sala, mas já nem lembra qual era que ela tinha que ir. E logo se dá conta de que é difícil resolver as coisas sozinha. Entretanto, ela não quer que Komura deixe de sair com seus amigos por conta dela. E falando nele, os dois se encontram novamente. E ele estava procurando por ela, mas ele dá uma disfarçada e diz que está indo para a sala 1 também. E comenta sobre ela ter se confundido das salas. E nisso, ele se propõe a ir junto com Mii para o lugar certo. Porém, ela diz que não se confundiu. E Komura nota que ela estava mentindo. E diz que está tudo bem, mas Mii acaba optando em dizer a verdade. E revela que ouviu Komura desistindo de sair com seus amigos por causa dela. E ela diz que não queria que ele se preocupasse com ela a esse ponto. E Komura entende tudo. E percebe que era por isso que Mii estava fingindo ser autodependente. Ou seja, ela estava se esforçando muito em consideração a ele. E bem, Mii manda real e revela que por mais que queira que ele saia com seus amigos, ela também se sente feliz quando ele está por perto. E diz que queria ele só para ela. E nisso Komura fica vermelho e tenso, mas ela diz para ele não se preocupar, pois não irá tomá-lo de ninguém. E irá sozinha para o correio, mas ele afirma que ainda está preocupado com ela e quer ir junto. E nisso ele se lembra de uma caixa de correio na loja de conveniência mais perto. E após ajudá-la, eles se despedem e Komura se lembra que Mii poderia ir até sua casa pegar seus óculos. Dessa forma não precisaria da ajuda dele, porém ainda assim ela queria sua ajuda. E refletindo sobre isso, Komura sente que também quer ela só pra ele. E bem, ele encontra seus amigos e reflete sobre como o tempo passa rápido quando está jogando com eles. E em contrapartida, o tempo passa muito devagar na escola. Porém, um ano se passa, e agora Komura está indo para seu segundo ano. E ele nota que terá mais um ano com Mii, e isso o deixa feliz. Mas ao olhar para trás, ele já percebe ela com muito sono, e logo se preocupa com ela acabar tropeçando e caindo. E bem, o representante da cerimônia de boas-vindas ao terceiro ano começa a discursar e revela que entregará um prêmio para os alunos que não tiveram falta nas aulas. Nisso ele chama Komura, Mii, Azuma e mais alguns alunos, e quando eles estão se dirigindo ao palco, um aluno comenta sobre Mii estar com uma cara de poucos amigos, e Komura percebe que já está acostumado com o olhar dela, mas as outras pessoas não, e se ela subir ao palco com isso, manchará sua reputação. E nisso, ele tenta pensar em algo para aliviar a sua expressão de brava. E diz a ela que ouviu dizer um ponto de shiatsu na palma da mão, que ajuda com a ansiedade. E isso acaba a interessando. Porém, ele testa na mão dele, e Mii pede para fazer com ela também. E ele fica todo travado como sempre, mas faz esse sacrifício. Entretanto, se questiona do quanto deveria pressionar a mão dela. Então ela diz que Komura fez cócegas em sua mão, e pede para ele apertar mais forte, pois para ela, ele quem parece tenso. E isso o deixa ainda mais envergonhado. E nisso Mii explica que também sabe algo que ajuda na tensão. No caso, seria pensar em coisas divertidas. E sim, agora ela quem está tentando fazer ele relaxar. E ele volta a olhar para ela e percebe que sua expressão parece menos brava. Porém, Komura acha que pode ter se preocupado à toa. Afinal, Mii é bonita, e isso poderia disfarçar a sua cara séria. E bem, ele é chamado no palco e recebe um certificado de parabéns. Porém, ele percebe que ele quem está nervoso. O cara se preocupou tanto com Mii que esqueceu de controlar o próprio nervosismo. E nisso, ele tenta usar a tática dela para aliviar a tensão. E Komura passa a pensar em coisas legais. No caso, essas coisas eram seus momentos com ela. E bem, agora é a vez dela subir no palco. E Komura nota o quão rápido o ano passou, e se questiona do porquê teve essa impressão. Porém, se lembra que Mii ensinou a ele que o tempo passa mais rápido ao pensarmos em coisas divertidas. E ele nota que isso faz sentido, pois já faz um ano desde que ele notou que os olhos dela são bonitos. E desde então, eles não saíram de sua mente. E bem, no dia seguinte, eles decidem como será a distribuição dos assentos para cada aluno. E Komura se lembra que seu antigo professor só mudou eles de assento uma única vez. E como eles têm o mesmo professor, ele acredita que irão ter no máximo só mais uma mudança de assentos. Porém, ele se preocupa apenas com uma coisa. No caso, seria de quem iria sentar ao lado de Mii, pois ele gostaria que fosse uma pessoa disposta a ajudá-la quando Mii esquecer seus óculos. E bem, quando ele pega o número de seu assento, ele percebe que é o mesmo lugar de antes. Porém, Mii acabou mudando de lugar, e Azuma acaba pegando o lugar ao lado dela. E isso confunde Komura, pois ele não sabe se fica contente por Azuma ser uma pessoa disposta a ajudá-la, ou se fica triste por perdê-la. E bem, uma outra garota senta ao lado dele, e Mii questiona ao Azuma onde estaria Komura. E nisso o garoto responde que ele está no mesmo lugar do ano passado, e ela olha para ele. Enquanto isso, Azuma sorri simpaticamente. Porém, isso desperta um receio em Komura, pois o cara é muito bonito, e sorrir perto da garota que ele gosta é um grande risco. Porém, uma das alunas chega perto de Mii e diz que aquele é o lugar dela. Pois é, a garota confundiu as coisas como sempre. E nisso, Azuma se
aproxima do papel dela para olhar o número, e Komura fica lá atrás, se remoendo por dentro e se questionando de como ele pega na mão dela sem nem hesitar. E a sua amiga do lado nota a cara de preocupação dele e pergunta se Komura está bem. E ele nota que a garota é muito gentil, e seria perfeito se ela tivesse sentado no lado da Mii. Porém, ele percebe que Someia que ficou ao lado dela, e acredita que ela é uma garota com quem Mii possa contar. E bem, ela volta a olhar para trás, e o Komura não entende o motivo, até que olha para a garota ao seu lado e se dá conta de que é uma aluna nova, e imagina que Mii esteja estranhando a garota. Então, para se conhecerem melhor, ele pergunta o nome dela, e ela se apresenta como Ribut, e Mii continua encarando a garota, até que Someia pergunta para ela o que estaria procurando, mas ela diz que já havia encontrado o que procurava. Enquanto isso, Komura se contorce de emoção ao perceber que ela estava olhando para ele, e embora ele quisesse estar ao lado dela, só esse gesto da garota foi o suficiente para Komura ficar feliz. Porém, ele se sente muito tenso com essa situação, pois imagina que ela vai acabar levando uma bronca se ficar olhando para trás toda hora. E bem, Ribut nota todo o clima entre ele e Mii, então vai até ela e pede para trocar de lugar, pois não enxerga estando no fundo. E Mii aceita trocar de lugar, e isso abre um sorriso no rosto de Komura. Porém, ele logo nota que o correto seria ela ficar na frente o tempo todo, pois ela é a garota que menos enxerga na turma. E ele pergunta para ela se não seria melhor ela ficasse lá, e ela diz que não, pois não poderia dormir na aula estando perto da visão dos professores, e diz também que teria problemas se ficasse olhando para trás toda hora durante a aula. E nisso Komura nota que ela só olhava para trás por causa dele, porém tem medo de perguntar sobre isso para ela e acabar descobrindo que o motivo dela olhar para trás era outro. E chegando em outro dia de aula, a professora de artes propõe um trabalho onde as duplas terão que desenharem um ao outro. Então Komura e Mii fazem o trabalho juntos, porém ela está sem seus óculos, mas promete dar o seu melhor no retrato. Entretanto, o cara aceita qualquer desenho que vier dela, e nisso Mii chega mais perto dele para conseguir fazer um bom desenho, mas logo ela se dá conta de que não vai adiantar nada. Então ela diz que irá desenhar da forma que ela o imagina em sua cabeça, e Komura demonstra interesse em saber como ela o vê em sua mente. E bem, ao finalizar o desenho, ele adora e diz que irá pendurá-lo em sua porta, mas aí a professora chega na mesa dizendo que irá recolher todos os desenhos. E após isso, outro dia de aula se inicia, e Someia vai falar com Mii, porém ela não tem certeza de quem está falando com ela e decide olhar de mais perto. Nisso Someia repara os belos cílios que ela tem, e também em seu rosto, e a olha mais de perto ainda. E dessa vez, quem se sente desconfortável com o contato pessoal é a própria Mii, e chegando na sala, ela é abordada por Komura, então volta a encará-lo de perto como sempre faz, até que se lembra do desconforto que sentiu quando Someia fez a mesma coisa com ela, então pede desculpas para ele. E após a aula, Komura corre para sua casa, e por algum motivo, ele estava em posse dos óculos de Mii, então o anime retrocede 30 minutos, e ela é chamada para ir embora com suas amigas, então ela aceita e as três saem juntas, porém a tonta esqueceu os óculos na mesa, e Komura, após ajudar o professor, percebe os óculos lá, e ele se questiona do que fazer, pois não tem permissão para tocar neles, mas ele se lembra que tem a Mii no Laem, e manda mensagem para ela, perguntando o que fazer. Nisso a garota diz que pode deixar lá mesmo, porém Komura lembra que não é uma boa ideia, pois eles estão entrando no fim de semana, e deixar os óculos lá por todo esse tempo pode ser uma má ideia. Então sugere que ele leve o óculos para casa, e nisso ela concorda e permite, mas chegando em casa ele se questiona se poderia soar meio pervertido ele levar o óculos dela para lá, pois é, olha as ideias do cara. E bem, ele logo se dá conta de que isso não tem nada a ver, e entra na sua casa, então cumprimenta sua mãe, e diz que ficará trancado no quarto por um tempo, e ela logo pensa que ele já tá na puberdade. E bem, na verdade, ele está lendo, porém não consegue se concentrar por causa do óculos. Sim, o cara tá maluco nesse nível, e ele pega o óculos e o vira para o outro lado, para evitar contato visual. E enquanto ele tá nessa noia, ela está lendo em sua casa, e se pega preocupada se os óculos que ficaram com Komura estão sujos ou não, com marcas de dedo. E bem, ele deixa os óculos brilhando, porém se preocupa em ter feito isso sem o consentimento dela, mas logo em seguida, ele percebe o quão preocupado por nada ele está, e decide agir normalmente a partir daquele momento. E então seu celular toca, e era a Mii. A garota agradece por ele ter guardado os óculos dela, e pergunta se ele estava muito sujo. Entretanto, ela logo percebe que está fazendo perguntas estranhas, e decide parar. E Komura em sua mente se recorda de não só ter ficado olhando para os óculos, mas o cara até limpou eles. E bem, Mii diz que ter seus óculos na casa dele é como se ela estivesse lá, e ela ironicamente agradece por tê-la recebido em sua casa. E após a ligação, ele fica com aquilo na cabeça, e começa a alucinar com ela em seu quarto. E assim, o garoto passou o
final de semana inteiro sem dormir. E bem, após alguns dias, ela vai até a sala e cumprimenta o Komura, o encarando. Porém, ele percebeu que ela passou a encará-lo ainda mais nesses últimos tempos. E enquanto ele pensa isso, a garota acaba tropeçando e caindo em cima dele, e pede desculpas. Porém, ele agradece mentalmente por isso. E ela diz se recordar de uma vez em que chegou tão perto dele ao ponto de seus lábios se encostarem. E ele ri simpaticamente, porém percebe o que ela disse. E logo vem um espanto, mas Mii tenta contornar a situação dizendo que se confundiu. E isso teria acontecido com seu pai, na verdade. E bem, ela se afasta dele pedindo para que não pense nada errado a respeito dela. E Komura percebe que além dele, ela também ficou abalada com esse acidente. E em outro dia de aula, Mii aparece com o cabelo um pouco arrepiado. E sua amiga comenta isso com ela, mas Mii explica que esqueceu os óculos e não consegue ver. Porém, a aula já estava para começar, então não daria para arrumar agora. Entretanto, a sua amiga diz que ela está bonita assim. E Komura fica preocupado com ela, pois não adianta ouvir que está bonita, sendo que ela não consegue se ver. E nisso, ela pergunta para ele se seu cabelo está esquisito. Ele responde que não. E Mii diz que então está tudo bem. Pois é, a garota só falta se jogar no colo dele. Mas ainda assim, o cara tá cheio de incertezas. E bem, após umas horas de aula, Komura reclama de estar com dor no seu ombro. E nisso Mii pede para fazer uma massagem para ajudá-lo. Só que isso o deixa envergonhado. E ele diz que não precisa. Afinal, o cara iria pirar se ele encostasse nele. Porém, o garoto acaba cedendo. E mentalmente, ele só se imagina não pensando em nada, para evitar transparecer a sua emoção. E aos poucos ele vai relaxando e se dá conta de que ela realmente é muito boa nisso. E Mii comenta que consegue até fazer isso de olhos fechados. E após terminar a massagem, ela anota em seu caderno. E Komura pergunta o que ela está fazendo. E nisso a garota explica que está anotando as coisas que ela consegue fazer mesmo quando está sem óculos. E também são coisas que ela consegue fazer para ele. E em mais outro dia de aula, Komura está dormindo em sua mesa, até que Mii vai até ele e diz que a sexta aula está para começar. Mas ele continua dormindo. E como ela está de óculos, Mii aproveita para olhá-lo melhor, em alta definição. Só que quando a garota pega sua mão, ele acaba acordando. Nisso Mii diz a ele que dessa vez está com seus óculos e diz que aproveitou para olhar ele melhor. Mas ela imagina que soou muito estranho, então pede desculpas. Mas ele responde que está tudo bem. E vendo que ele não se importa, ela diz a ele que Komura pode olhá-la assim também. Mas o cara se emociona tanto que acaba recusando. E um dia de chuva, Komura encontra Mii no caminho da escola. E ela comenta sobre ser mais difícil enxergar quando está chovendo forte. Então ela acaba pisando em uma poça e molha as meias todas. E já na sala de aula, Komura se pergunta se não teriam mais meias na enfermaria. Porém ela continua na dela. E quando os dois se sentam, Mii pede para Komura olhar para o outro lado, para que ela possa tirar as meias. E após finalizar, ela o permite que olhe novamente. Porém ele acaba se empolgando um pouco ao olhar para as pernas dela e volta a apreciar a chuva pela janela. E bem, após a aula, ele encontra ela em um balanço e Mii explica que está esperando a sua mãe voltar com a chave de casa. E Komura fica aliviado, pois imaginou que ela estivesse com problemas. E ela pede para que ele a empurre no balanço. Mas quando ele vai fazer isso, o cara se questiona se deveria encostar nas costas dela antes do casamento. Porém ele vai e comete esse pecado capital. E encosta nas costas dela, mesmo assim. Porém ao olhá-la de costas, ele acha que a garota está sem calcinha e acaba se distraindo. E nisso ele para o balanço bruscamente. E os dois acabam com o rosto muito perto um do outro. E isso faz com que Komura leve um baita susto. E me explica para ele que está sim usando short debaixo da saia. E fica se questionando do porquê ele ter parado de balançá-la. E pensa que poderia ser por conta de seu peso. Bem, no dia seguinte, eles se encontram na sala. E Mii percebe que Komura deixou cair algo. Então pega o objeto para ele. E o cara fica todo em choque, pois ela pegou seu cartão de aplicativos. E isso o faz acreditar que ele irá pensar que ele é um otaku que gasta muito dinheiro em jogos online. Porém, ela nem ao menos sabe o que é aquilo. E Komura inventa que é um cartão de maçã. E nisso ela devolve para ele. Mas ele se culpa por não dar a resposta direta a ela. Entretanto, sente que não é bom expô-la ao mundo dos jogos online. E eu acho que nem tem forma de carinho maior que essa. E bem, para ele, o melhor é que Mii apenas acha que é um cartão de maçã mesmo. E ela de fato acredita nisso. E acha que ele gosta muito de maçã. Por isso, ela dá uma maçã para ele. Porém, Komura recusa e a deixa comer. E bem, chegando à noite, ele tem o sono interrompido por uma ligação de Mii. Mas ela ligou para ele por engano. Então pede desculpas por ligar muito tarde. Ele diz que está tudo bem. E mente que ainda estava acordado. Então Mii deseja boa noite para ele e desliga o telefone. Porém, ele percebe algo errado. E liga novamente se oferecendo para ajudar caso ela precise. E nisso ela explica que está na casa de Asuka e está indo ao banheiro. E como sempre ela está sem seus óculos. E o caminho até o banheiro é muito escuro. Então Mii diz estar com medo de terminar o percurso. E pede para que ele cante uma música para ela conseguir seguir caminho. Pois as duas fizeram a festa do pijamas com um tema de terror. E ficaram assistindo filmes medonhos. E agora Mii nem consegue ir ao banheiro tranquilamente. E bem, ele começa a cantar o hino da escola deles. E a garota cai na gargalhada. E esse barulho acabou acordando a mãe dele. E Komura volta a fingir que está dormindo. Nisso Mii fala com ele, mas o cara não quer que sua mãe descubra que ele está falando com os contatinhos logo na madrugada. E nisso decide ficar quieto. E
e falar com ela mais baixo, para sua mãe não ouvir. Porém, esse sussurro sexy deixou ela toda arrepiada, mas ele acha que a garota provavelmente não gostou disso. E bem, a mãe dele volta a dormir, e Komura consegue falar no tom de voz normal com ela, e dá a ideia de Mii usar o flash de seu celular para iluminar a escuridão. Então ela percebe que o banheiro estava bem à sua frente, o tempo todo. E Mii diz a ele que agora deixará o celular no modo mudo, e Komura fica aliviado, pois já estava até preocupado com isso. E bem, ela volta para o quarto e se desculpa por ter tomado muito tempo dele, e diz que irá desligar. Porém, em seus pensamentos, Komura demonstra o interesse de continuar falando com ela até de manhã, mas acaba desligando o celular mesmo assim. Bem, no dia seguinte, todos os alunos se preparam para nadar na piscina, e Komura se lembra que Mii está usando óculos, e logo se preocupa de como ela conseguiria entrar na piscina. E ao olhar para ela, ele nota que Mii estava usando um óculos de natação, mas seu amigo fala com Komura e alerta que ele está olhando muito descaradamente para Mii, e a amiga dela também comenta com ela sobre isso. Então Komura fica sem saber aonde enfiar a cara, e a única coisa que vinha na sua mente era uma forma de explicar esse mal entendido. E bem, após a aula, ele sai de uma loja logo depois de ter torrado sua grana com jogos, e nisso encontra Mii tomando sorvete, e ao olhar ela contra o sol, ele fica maravilhado com a visão. E olhando melhor para o picolé dela, ele nota que era um premiado, mas a garota iria jogar fora o palito. Nisso, Komura impede ela pegando ela pelo braço, e revela se tratar de um picolé premiado, e ela deixa o prêmio para ele e se despede. E após andar mais por aí, ele chega até o ginásio de esporte e encontra a Azuma, conversando com uma garota desconhecida. Então ele se esconde em uma árvore, porém o gato que estava com ele começa a miar, e isso chama a atenção dos dois, e para piorar, a Mii começa a se aproximar imitando um gato. Nesse momento, ele já não sabia onde enfiar a cara, e tenta pensar em algo para sair daquela situação, porém o gato colabora com ele e vai até Mii, mas ela não o enxerga e continua miando para o céu. Então Komura volta sua atenção para Azuma e a outra garota, e pensa que Mii ainda não notou a presença deles lá, e nem o que eles estão fazendo, e realmente ela volta a brincar com o gato, e ele confirma o que estava pensando. A garota realmente não notou eles por lá, ou apenas o tratou com indiferença. Isso faz Komura se questionar se ela compreende o que seria um relacionamento amoroso, e também se pergunta se ela entenderia o sentimento dele caso decidisse se declarar. E bem, enquanto isso a garota se declara para o Azuma, e se diz apaixonada por ele, e o gato começa em direção aos dois, então Mii passa a segui-lo. E Komura, percebendo a situação, ele decide puxá-la para junto dele, e nisso Azuma diz para a garota que se sente honrado com isso, mas ele revela que gosta de outra pessoa, e Mii comenta com Komura que quase atrapalhou o momento dos dois, e ele percebe que na verdade ela estava entendendo o que estava acontecendo entre Azuma e aquela menina. E bem, a escola prepara uma excursão para os alunos, e o grupo de Komura debate a respeito do que precisarão escrever no relatório, para assim o finalizarem e poderem aproveitar a excursão com o máximo de tempo livre. Porém Komura fica panguando olhando para Mii, e seus amigos chamam a atenção dele, e dizem que talvez ele devesse ir para o grupo dela, já que ele não para de olhar para lá, mas ele tenta desconversar e seus amigos dizem que ela pode acabar esquecendo seus óculos ao ir à excursão, então seria melhor tê-lo por perto. E ele pensa consigo mesmo que eles têm razão, afinal ela poderia se perder na excursão caso esquecesse seus óculos, mas Komura fica receoso de tentar se aproximar do grupo dela, mas seu amigo pergunta qual o limite de pessoas por grupo, e eles falam que são 6. Nisso seu amigo se dá conta de que se eles 3 se juntarem ao grupo dela, eles se tornariam um grupo de 6 pessoas certinho, então dá a ideia de fazerem isso. Enquanto isso, as amigas de Mii dizem para ela tomar cuidado para não esquecer seus óculos, e ela diz que tratará de ter um reserva em sua bolsa. E bem, elas perguntam se ela quer convidar o Komura, afinal elas perceberam que Mii não para de olhá-lo, e ela diz que realmente queria ir com ele, e nisso os garotos já estavam lá na mesa e ouviram tudo. Então as amigas dela comentam que eles chegaram na hora certa, pois estavam pensando em unir os grupos deles com os dela. E ela diz que Mii precisará da ajuda do Komura, pois pode acabar se esquecendo de seus óculos mais uma vez, fora que ela é muito desatenta e pode se perder, mas Mii diz que elas não podem decidir por eles, então pede desculpas para o Komura, porém ele diz que já estava pensando em se juntar com elas mesmo, e dessa forma todos se unem e viram o grupo de 6 pessoas. E Mii pergunta para o Komura o porquê dele querer juntar os grupos, e ele responde envergonhado que queria ficar mais próximo dela, e ela diz que também gostou de poder ficar perto dele, pois se sentiu mais segura indo na excursão com o Komura do lado. E bem, após a aula, Mii coloca seus óculos de reserva na bolsa e vai dormir, então ela se pega pensando na excursão que ocorrerá no dia seguinte, e se compromete a não dar trabalho para o Komura e nem para suas amigas. Porém, ela fica inquieta e mal consegue dormir direito, e chegando no dia seguinte, nós descobrimos que não foi só ela que não conseguiu dormir. Komura se atrasa e também culpa sua ansiedade por não ter conseguido dormir, então Mii chega correndo também, e diz que acabou tropeçando e pisando em seus óculos, porém diz ter trazido um reserva. E bem, os alunos sobem no ônibus, e Komura se sente tenso por estar viajando com Mii, mas ela olha para ele e diz que contará com a sua ajuda. E uma de suas amigas conta que quando elas foram para Kamakura com Mii, ela comprou uma armação de óculos, porém essa armação não tinha lente. E sim, ela acabou levando os óculos de mentira ao invés dos óculos
de verdade. Nisso, Komura pensa que esse dia será inesquecível para ele. E bem, chegando ao destino, ele se dá conta de que Mi, certamente, não conseguirá fazer o seu relatório, pois não consegue ver a exposição à sua frente. Mas ele nota que Mi finge estar enxergando, e de repente a garota cai em cima dele e se desculpa, pois havia ficado meio tonta. E após isso, Komura leva ela para um local onde ficaria mais fácil ver as exposições, e deixa escapar que notou a sua dificuldade de enxergar. E nisso Mi revela que de fato estava sem seus óculos, mas Komura tenta a acalmar, dizendo que ela apenas trouxe o óculos errado. Porém, ele pensa que dizer isso pode fazê-la continuar se culpando. Então ele diz a ela que se sente feliz por poder ajudá-la, mas em seguida sente que disse algo repulsivo, porém Mi agradece por isso. Só que ainda assim, ela pretende deixá-lo à vontade para curtir a excursão, sem que precise ficar grudado nela. E isso soou para ele como uma rejeição por ele ter dito algo estranho, e sente que Mi está tentando manter a distância dele. E bem, após isso, ela passa a andar por aí procurando seu grupo, mas acaba se confundindo ao entrar em um grupo diferente do dela, e pede desculpa por ter se confundido. Nisso, a garota fica sentada em um canto, e pede a ajuda de Komura para ir buscar ela, pois havia se perdido. E ele nota que na verdade Mi não estava o evitando. Mi diz a ele que irá aceitar que precisa da ajuda dele, pois negar isso iria apenas causar mais incômodo a todos. Porém, Komura diz a ela que não é um incômodo ajudá-la, e a garota começa a chorar, e diz se sentir aliviada quando ele a conforta, mas odeia sentir isso, pois queria ser mais firme, afinal ela não pode ficar dependendo dele para sempre. E ele tenta acalmar ela de novo, e diz que não tem problema em precisar ajudar ela. E em sua mente ele confirma que de fato gosta de ajudá-la, porém percebe que também se odeia em alguns aspectos, mas decide não contar isso para ela. Então Komura chama a atenção de Mi e diz que sempre torce para que ela esqueça seus óculos no dia seguinte, e ela pergunta o porquê. Nisso ele chega mais perto dela e responde que se sente feliz por poder ajudá-la, então ela não deveria se culpar tanto por nada. E bem, após a discussão, Komura pensa que Mi estaria o odiando por conta dela ter o evitado o resto da excursão inteira, e ele fica se questionando como falará com ela no dia seguinte, mas a garota chama a atenção dele e suas mãos se encostam, e Mi diz que não acredita que ele realmente fica feliz por precisar ajudá-la. Entretanto, o gesto bondoso dele a deixou feliz. Então Komura percebe que ela não o odeia mesmo. E bem, no dia seguinte Mi se pega pensando nas palavras de Komura e imagina que ele só disse tudo aquilo para que ela não ficasse triste, e por pensar muito nessas coisas, ela realmente acabou esquecendo os óculos. Porém, Mi está determinada a não depender mais da bondade dele. E então, ela pega suas lentes de contato. E bem, ele aparece e a cumprimenta, e diz que acabou falando coisas estranhas durante a excursão, e se desculpa por isso. Mas Mi diz que ela é quem deve se desculpar, pois fez com que Komura se preocupasse com ela. Entretanto, ela afirma que se esforçará mais para não depender dele, e está até usando suas lentes para isso, embora não seja acostumada a usá-las. E ele entende a situação, mas pede para que Mi não se force tanto. E nisso, as suas amigas vão até ela e dão esse mesmo conselho, e revelam que Komura provavelmente adora quando ela esquece seus óculos. E bem, uma mensagem de Asaka chega no celular de sua amiga, e ela fica com vergonha e vai para longe para poder respondê-la. Então sua outra amiga diz que ela provavelmente está apaixonada por Asaka, mas Mi aparenta não saber o que é isso. Porém, sua amiga explica que estar apaixonada significa gostar de uma outra pessoa de uma maneira especial. E após a aula, ela se pega imaginando o que seria esse gostar de uma maneira especial, e acaba deixando isso de lado por não entender muito bem o significado. E ao sair da sala, ela encontra Komura, e ele pergunta se ela conseguiu se virar com a lente de contato, e ela diz que sim, porém diz preferir quando ele está ajudando. E nisso, ele faz uma expressão de felicidade, e Mi vai mais para perto dele e percebe que Komura de fato se sente feliz em ajudá-la, mas ela também percebe algo a mais nessa expressão, e acaba se lembrando de sua amiga apaixonada, pois a expressão era a mesma. E ao perceber isso, a garota se assusta e sai correndo com vergonha. Então começa a pensar se ela é especial para ele, e pensa que se for verdade, ela ficará muito feliz, pois sente que ele também é especial para ela. E em mais um dia de aula, Mi comenta sobre ter esquecido seus óculos, e nisso Komura a chama para ler o livro junto com ele, como sempre faz. E ela agradece a ajuda e dá um sorriso. E ele nota uma alegria um pouco anormal na garota nesses últimos dias. E então ela se aproxima mais do rosto dele, e Komura logo toma um susto, porém Mi diz estar apenas querendo ver o rosto dele mais de perto. E nesse momento, ele de fato nota que ela está estranhamente bem-humorada. E nisso, Someia vai falar com ele e pergunta se os dois haviam se beijado, mas Ribuchi aparece para esclarecer o mal-entendido e diz que Mi tem esse costume de se aproximar o rosto quando está sem os óculos, e isso deixa Komura preocupado, pois não gostaria que as pessoas vissem eles como um casal, por acreditar que Mi não gostaria disso. Então ela aparece e pergunta o que estava acontecendo com ele, e Komura dá uma desculpa se dizendo estar resfriado, mas Mi tira uma máscara de sua bolsa e entrega para ele, porém ainda assim fica o encarando, e ele tenta afastá-la, dizendo que ainda poderia transmitir o seu resfriado para ela. Entretanto, isso não é capaz de afastá-la, e ela passa o dia inteiro olhando para ele. Nisso, Komura se questiona do porquê ela está fazendo isso. E bem, na aula de educação física, Someia conta para ele que nunca havia visto nada a respeito de namoro, por isso acabou se empolgando
naquele dia mais cedo, e volta a se perguntar se eles realmente não estavam se beijando. Enquanto isso, Mii é orientada a prestar atenção ao jogo, por conta de ser perigoso. Porém, 2 segundos depois, ela acaba escorregando em uma bola de basquete e bate a cabeça no chão. E nisso ela é levada para a enfermaria por Komura. Ele fica se questionando se fez certo em acompanhá-la até lá, pois as pessoas iriam entender as coisas erradas de novo, como por exemplo, a própria Someia. E bem, Mii pergunta ao Komura o que ele costuma fazer nos finais de semana dele. E ele conta que faz afazeres doméstico, estuda e joga videogames também. E ela se lembra sobre ele gostar de jogos de fliperama e sente inveja dele por conseguir jogar sozinho, afinal ela só consegue jogar se seu pai estiver por perto. E ele pensa consigo mesmo que Mii tem os pais protetores ao extremo, mas me pergunta a respeito do porquê de estar falando aquilo. E a garota apenas fala que queria ter um assunto para falar com ele, por conta de não terem interagido muito hoje. E ela comenta sobre ter percebido que Komura estava junto apenas da Someia aquele dia. E em seguida ela percebe que isso soou como ciúmes, e tenta desconversar dizendo que não se importa com isso, mas ele pensa que pode ter negligenciado ela muito mesmo, afinal estava apenas preocupado com a Someia. E bem, Mii diz para ele que gostaria de estar olhando o rosto dele de perto, nem que seja apenas uma vez por dia. E essas palavras ecoam em sua cabeça, porém ele não consegue pescar a real intenção dela, e acredita que Mii estaria apenas querendo ver o rosto de alguém por puro conforto, pois isso seria melhor do que não enxergar. Então ele diz que ela poderia olhá-lo o quanto quisesse, e de novo ele sente que falou algo estranho, mas Mii aparenta ter gostado de ouvir essa palavra, e nisso ela começa a olhar ele bem de perto, e para Komura, aqueles segundos acabaram virando minutos, e o cara está bem tenso ao ponto de suas mãos começarem a suar. Entretanto, ele se sente bem, já que isso o tranquiliza. E bem, após chegar a hora da saída da escola, Komura nota que o cabelo de Mii ficou enroscado no armário. Nisso ela apenas o pega firmemente para tirá-lo de lá, mas Komura vai à loucura com isso, pois não quer que os cabelos dela sejam destruídos. Porém, nem ela se importa com isso, e pede a tesoura para ele, para cortar o seu cabelo e se desprender. Então ele pega a tesoura, e ela diz que o Komura pode cortar sem dó, mas em sua mente ele pensa que está cometendo o maior crime de sua vida, então tenta causar o menor dano possível ao cabelo dela. Enquanto isso, Mii comenta sobre sempre cortar o cabelo quando era criança, porém ao crescer, as pessoas comentavam para ela não cortar mais, e deixar seu cabelo crescer, por acharem mais bonito. Nisso ela pergunta se ele também prefere ela com cabelos compridos, mas ele estava tão tenso por cortar o cabelo dela que acabou nem ouvindo. E ela percebe que ele aparentemente gosta mesmo do cabelo dela, então diz a ele que tomará mais cuidado com eles. E bem, no dia seguinte, ela tenta prender o seu cabelo, mas seu elástico cai no chão. Então Komura pega para ela, e nisso Mii pede para ele amarrar o cabelo dela, porém ele diz que nunca fez isso. Só que a garota diz que para tudo se tem uma primeira vez. Então ele acaba cedendo, mas Mii nota que ele está muito tenso. Só que ainda assim, ele faz o trabalho com maestria. E Mii o elogia, dizendo que gostaria de ter o cabelo amarrado assim todos os dias. E Komura questiona se isso é o que ela quer mesmo. E Mii diz que sim, porém ele questiona se deveria ser na escola. Mas a garota responde que não. E isso confundiu ainda mais a cabeça dele, pois o cara não entendeu o que ela quis dizer com esse sim e esse não. E bem, Komura percebe que o festival cultural está chegando, e como consequência disso, todos os alunos acabam passando mais tempo na escola, para ajudar nos preparativos. Mas isso não é problema para ele, pois está ao lado de Mii, e falando nela, a garota chega para ele se oferecendo para ajudar em algo que ele precise. Então ele primeiro dá um pano úmido para ela se limpar, e volta a fazer suas atividades, mas ela fica lá o encarando e pede para ajudá-lo novamente. Mas como ela é distraída, a garota acaba colando a folha quando a outra superfície já estava seca. E vendo sua vontade em ajudar, Komura se propõe a passar cola nos papéis, e diz que ela pode apenas colar. Então eles tentam fazer as coisas dessa forma, mas a tapada cola o papel do lado errado. Então ele diz que suas amigas estão fazendo decorações com jornais, e ela diz que vai ajudá-las. E nisso ela pede que avise quando ele terminar de fazer as decorações. Então vai até lá se juntar com as amigas. E Komura fica pensativo e acredita que Mii estaria interessada em fazer sua pausa das decorações junto com ele, mas logo pensa que está sendo muito confiante, que na verdade não seria isso. E após ele ir fazer sua pausa, ela aparece atrás dele para ir junto. E nisso os dois vão para a sala de arte, e os dois percebem que não tem ninguém lá. E então Mii pede para olhá-lo de perto. Opa. Isso daqui tá ficando bem imoral. Afinal, ainda não tinha feito isso aquele dia, e ele se lembra que havia concordado em deixá-la fazer isso, mas acredita que aquele local não é tão apropriado para ficarem se encarando. E Komura pega na maçaneta e propõe que eles saiam de lá para fazer aquilo em outro local. Porém, Mii pega em sua mão e diz que quer olhá-lo sem que ninguém os vejam. Mano, eu vou ter que botar mais 18 nesse vídeo, na moral. E nisso, o garoto fica preocupado de alguém ver eles naquelas circunstâncias, mas logo reflete sobre ele ser o problemático em ficar com essas coisas na mente, e diz para ela que fique à vontade para olhá-lo. E nisso, ele se lembra sobre a Mii ficar insegura nos dias que esquece seus óculos, e portanto ela se sente melhor ao ver o rosto de alguém de perto. Ou seja, para Komura, essa é a resposta para isso. Porém, ele ainda cogita a ideia dele ser especial para ela, nem que seja um pouco. E isso o emociona tanto a ponto de pedir para que ela pare de olhá-lo. E ele volta a se questionar
perguntar o que ela o considera. E bem, após dar a pausa deles, Komura volta para a sala, e seu amigo diz que ele demorou muito, e sugere que ele lave o rosto, pois está todo sujo. E nisso as amigas da Mii percebem que ela estava com a mão toda suja, e Komura diz ao seu amigo que as coisas não são o que ele está pensando. Porém, o seu amigo nem estava ligado no que estava acontecendo. Então, a mãe de Komura comenta com seu filho a respeito da chegada do festival cultural, e propõe que ele fure as orelhas para colocar brincos, para assim ficar mais estiloso para a ocasião. Porém, Komura não gosta da ideia. Na verdade, ele não gosta de nenhuma ideia de moda que sua mãe dá, e ela diz a ele para ser menos negativo e confiar mais nela. E bem, chegando na escola, ele reflete consigo mesmo sobre esse estilo ficar bem apenas em alguns tipos de pessoas, e ele cita Someia e o Azuma, e diz que o estilo combina mais com eles. E bem, ele encontra Mii e pergunta o que ela estaria fazendo olhando atentamente para o chão. E nisso ela responde que deixou algo cair, então ele propõe ajudar ela a encontrar o objeto perdido, porém ela já havia conseguido achar, e era um brinco, e isso o deixa meio confuso, pois nunca tinha visto ela usando um. E bem, a aula começa, e ele pede para lerem o livro juntos, para que assim ele possa vê-la melhor de brincos, pois sente uma estranha tentação quanto a isso. Porém, quando ela se aproxima dele, Komura nota que ela não aparenta ter furado a orelha ainda, e nisso ele fica encarando. E quando ela levanta o rosto, o cara toma um susto e me pede desculpas, pois achou que ele estaria concentrado no livro. Pois é, a garota também é inocente. E bem, Komura reflete sobre ela usar brinco ou não, e ele nota que isso não é algo que deveria mexer tanto com ele. Afinal de contas, ele sente que ficou com isso na cabeça o dia todo, e acha que tá na hora de parar a pensar nisso. Porém, a garota o chama e mostra seu brinco, e ela revela que, na verdade, aquilo é uma miçanga, ou seja, ela não havia furado a orelha ainda. Então Komura questiona se o que ela havia deixado cair de manhã também seria uma miçanga, e ela revela que sim, e usará ele para fazer olhos em uma almofada, para o festival cultural. E isso faz pensar que aquela garota é realmente diferente, mas para Komura, isso é o que a torna tão especial. Enquanto isso, ele ainda decide o que fará para o evento, porém só tem um filtro e um algodão, então a única ideia que vem em sua mente é uma bola. Sim, genial. E bem, isso o deixa para baixo, e Komura volta a imaginar que pessoas vazias e chatas como ele jamais combinaria com brinco ou cabelos coloridos. Afinal de contas, precisa ter personalidade para usar tais acessórios. Enquanto isso, a Mii pega uma agulha e se questiona se as pessoas as usam para furar as orelhas. E Komura logo se preocupa e sugere que ela mantenha aquilo longe de seu rosto. Nisso, a garota responde que gosta de brincos, porém sente medo de furar suas orelhas. Então ele comenta que a sua família também o incentivava a furar as orelhas, mas Komura diz que compartilha do mesmo medo que ela. Além disso, ele afirma que tais acessórios também não combinariam com ele, mas ela aproxima seu brinco dele e diz que na verdade deve ficar legal sim nele, porém Mii diz não ter certeza, afinal não consegue enxergar ele direito. E bem, após a aula, o gado já estava na internet procurando por um furador de orelha. E sim, ele mudou de ideia bem rápido, mas Komura ainda se sente um pouco desconfortável com essa ideia, pois realmente não acha que ficará bem de brinco. E bem, no dia seguinte, os alunos voltam a finalizar os preparativos do festival cultural, e já são 6 horas, então uma amiga de Mii comenta que gostaria de acabar os preparativos ainda naquele dia, porém a Mii diz que não poderia ficar até tarde, por conta de seus pais não permitirem. E nisso Komura estava de canto, ouvindo tudo, e acha que os pais dela de fato tenham esse perfil. Então a colega dela questiona se ela fica de castigo caso descumpra essa regra, e Mii responde que de início ela leva uma bronca, mas o castigo só vem no dia seguinte, pois ela fica sem o seu achocolatado matinal, ou seja, é uma verdadeira tragédia. E bem, como eles ainda não haviam terminado os preparativos, uma aluna pede para que levante a mão quem poderia ficar na escola até as 7 horas. E nisso, eles levantam a mão, incluindo Komura. Então Someia volta a encher o saco dele e pergunta se ele já havia beijado Mii, mas ele se sente desconfortável e começa a rir de fininho, mas a garota o segue. Então a própria Mii chega atrás dos dois com uma cara de brava, e Komura fica imaginando se ela teria ouvido o que Someia falou a respeito do beijo. Porém, não era nada disso. A garota estava apenas com ciúme de deixar o Komura a sós com outras meninas. E nisso decidiu que iria ficar depois das 7 também, para ajudar eles com os preparativos, mas Komura se questiona se ela poderia mesmo ficar, até porque Mii estava agindo de uma forma meio esquisita. Entretanto, ele não consegue imaginar algum motivo que levaria ela a mentir sobre poder ficar ou não na escola, mas quando ele pensa mais um pouco, vem em sua mente que Mii estaria interessada em ir para casa junto com ele, mas em seguida ele dá um tapa em seu rosto para cair na real, pois Komura não tem confiança nenhuma nessa probabilidade, porém as duas notam o barulho e Someia questiona o que ele tem. Nisso ele responde que apenas queria acordar. Em sua mente, ele reforça a ideia de que acabou pensando demais, até porque receber uma bronca e ficar sem achocolatado é
radical até para ela, e Mii jamais passaria por essas coisas por ele. E bem, Someia sai e deixa os dois a sós, então eles começam a trabalhar nos preparativos do festival, e quando chega perto das 6, Komura questiona se ela realmente poderia ficar lá. Nisso ela explica que nunca havia ficado até tão tarde na escola, e apenas por isso estava um pouco tensa, mas ele aparentemente não acredita muito nisso, então planeja terminar os preparativos o quanto antes, para assim eles voltarem logo para casa. Então o tempo passa e ele nota que Mii não fez tanto progresso no trabalho e se questiona se ele deveria aconselhá-la a ir embora, mas de repente ele esbarra no celular de Mii que estava no chão, e logo nota que há mensagens não lidas lá. Nisso ela pergunta para Someia onde está Komura, então ele se esconde atrás da cortina, e quando ela pega o celular, Mii aparenta estar bem preocupada e apressada, e vendo a pressa dela, Komura decide ir atrás da garota, e se depara com ela sem conseguir achar sua sapateira, e como ela não conseguiu achar a sapateira correta, a garota simplesmente calçou o tênis de educação física e foi com eles mesmo, e nisso Komura pega os tênis e decide ir atrás dela para entregar, porém nota que isso entregaria que ele estaria a seguindo, mas logo lhe vem uma ideia de fazer isso assim mesmo, pois ela poderia acreditar que seria apenas uma coincidência e eles estariam indo para casa no mesmo horário, só que ainda assim ele recua e continua de longe escondido, e nisso ele nota ela chorando, e bem, Komura decide que irá devolver os tênis dela na manhã seguinte, já imagina que Mii estará bem para baixo, por conta da bronca que irá levar. Enquanto isso, as coisas já começam a azedar na casa da garota, então a campainha toca, e a mãe dela diz que irá atender, e quando ela abre a porta, era o Komura, e ele tinha ido lá para devolver os tênis de Mii, e pede desculpa, pois acabou pegando os tênis dela por engano. E sim, o cara estava metendo um migué para aliviar a barra de sua amiga. E para finalizar, ele explica que Mii voltou tarde por conta de estar procurando os tênis. E bem, com isso, ele a salva, pois sua mãe realmente aparenta ter entendido toda a confusão, mas no caminho de casa, ele volta a se criticar e imaginar que fez algo errado em ir incomodar a família dela. Porém, no dia seguinte, ela aparece para cumprimentá-lo e não aparenta ter levado uma bronca. E Komura comenta sobre ela não ter esquecido os óculos dessa vez. Então ela explica que foi por pouco, pois ela tirou eles quando foi tomar o seu achocolatado, para não embaçar suas lentes. Nisso ele nota que conseguiu mesmo resolver as coisas, e fica aliviado por não ter sido considerado um stalker maluco. E bem, isso não durou muito, pois ele parou para ler o que Mii havia escrito para o dia do festival. No caso, ela havia escrito a respeito das coisas que aconteceram em sua vida recentemente, e lá estava o Komura lendo tudo, e imaginando que ele não seria capaz de escrever algo tão divertido quanto ela. E enquanto ele lê, Komura nota que Mii é mais próxima do seu pai do que de sua mãe, e ela conta também sobre ter quebrado o horário de voltar para casa, e nisso sua mãe havia lhe proibido de tomar o achocolatado matinal dela, porém o seu pai não concordou com a decisão e a deixou tomar. E após isso, Komura vai dar uma olhada na almofada que ela fez, e Mii aparece atrás dele, e comenta com sua amiga sobre ter ficado cansada com esse trabalho escolar. Nisso Komura disfarça, para ela não notar que ele estava olhando fixamente a almofada, porém quando ele chega próximo dela, ele nota que Mii estava olhando para sua exposição também, e isso o deixa nervoso, pois na mente dele certamente a garota iria achá-lo desinteressante, mas ela olha fixamente para sua invenção, porém ele ainda assim acha aquilo bem chato. Bem, após isso, a apresentação dos trabalhos de cada um dos clubes dão início, e Komura nota que Mii está indo para algum lugar aleatório, e decide segui-la, então a garota nota a presença dele, e o chama para conversar, e ela diz que leu seu diário, e o elogia pela escolha certa de palavras ao escrevê-lo, e nisso ele conta que também leu o diário dela, e diz que a leitura foi bem divertida, e de repente, a garota volta a querer olhá-lo de perto, afinal, ela tem uma cota diária para poder encará-lo, entretanto ele diz que alguém pode vê-los, mas ela diz que todos estão no ginásio de esporte, porém Komura diz que ela está com os óculos naquele dia, então não precisa olhar tão de perto, mas ela encara aquilo como um abuso da parte dela, e questiona se ela está pedindo muitas coisas para ele ultimamente, e ele diz que não, porém questiona o porquê dela gostar tanto de olhar seu rosto, então Mii responde que se sente tranquila ao olhá-lo, então Komura se decepciona, e volta a interpretar os sentimentos dela como amizade, e bem, ela diz que de fato está exagerando, então decide que pedirá para olhá-lo somente de vez em quando, mas ele diz que não precisa, e nisso ele sente uma vontade forte de dizer que também gosta disso, mas acaba fraquejando e fica quieto, mas toma coragem e pede para olhá-la também, e nisso ela permite, e ele realmente o faz, segurando seus cabelos para dar uma boa olhada, e ela diz que ele se parece com o pai, por conta de ter um jeito muito bonzinho, e isso faz pensar que ela somente se sente tranquila perto dele por conta dessa aura paternal que ele possui, e bem, ela interrompe os pensamentos dele, o chamando de volta ao ginásio, para não levar em bronca do professor, e nisso Komura volta a se questionar sobre o que ela disse a respeito dele soar como um pai, mas percebe que agora ela está se preocupando com o que vai acontecer, mas ela diz que se estiver junto dele, está tudo bem. E com o sucesso e o fim do festival cultural, finalmente chegou o dia decisivo, onde os estudantes escolherão a escola que vão seguir a partir dali. E bem, me questiona Komura sobre o que ele quer fazer no futuro, mas ele não sabe bem o que responder, e nisso ela diz que imagina ele sendo um gamer, ou algo do tipo, e ele diz que isso poderia ser possível, mas em sua mente, o garoto
pensa como um cidadão comum e imagina que irá atrás de trabalho depois do ensino médio. Porém, ele não revela seus objetivos reais, pois ele não quer deixar transparecer que ele não possui sonhos. E nisso Mii diz que quer dividir o sonho que ela tem. Então a garota passa a procurar por uma foto em seu celular e ela encontra uma foto de formatura de sua escola e ela se lembra de ter respondido a pergunta do que gostaria de fazer no futuro. Porém, foi uma resposta um tanto quanto infantil. Ela dizia que gostaria de se casar com seu pai no futuro. E quando a garota mostra a foto para Komura, o cara volta a ficar vermelho e ela percebe que mostrou a foto errada para ele. E nisso ele demonstra interesse em saber quantos anos ela tinha naquela época. Porém, ele entende que não seria tão apropriado ficar interessado por essas coisas. Mas ainda assim, ela diz que tinha 5 anos na foto. E bem, ele questiona qual seria o sonho atual dela, mas a garota responde que não sabe o que quer. E nisso Komura se sente aliviado, pois eles dois estão na mesma incerteza do que fazer. Porém, Mii diz que a ideia de se casar ainda passa por sua cabeça, mas não com seu pai. E Komura percebe que ela o trata como seu pai, ou seja, ele seria a carta fora do baralho. Nisso, o garoto passa a refletir sobre qual seria o parceiro ideal para ela, e Mii revela que já está se preparando para ser uma boa esposa, aprendendo a cozinhar e fazendo os afazeres domésticos. E ela mostra a foto de um prato que ela havia preparado esses dias, e Komura questiona que ela desenhou com ketchup, mas Mii fica vermelha e dá a desculpa de que desenhou apenas uma mão mesmo, e ele fica sem entender nada, achando que perguntou alguma besteira. E bem, ao chegar em casa, Komura pega o seu álbum da pré-escola para ver se ele também tinha algum sonho para o futuro. Porém, ele não encontra nada e se lamenta por não ter tantas memórias da sua época de criança. Na verdade, ele se dá conta de que não tinha tanta autoconsciência até se apaixonar pela Mii. E quando o garoto vai comer, ele também está pensando nela e decide desenhar na sua omelete o mesmo desenho que ela desenhou no dela. E nisso, a mãe dele reconhece o desenho como um kaed, que seria uma folha de bordo. E Komura fica vermelho novamente, pois o desenho dela seria uma referência a ele. Mas ele é tão sem confiança que acha que Mii não fez aquele desenho pensando nele. E então ele se pergunta como seria o sabor da comida dela, caso ele tivesse a chance de experimentar uma comida feita pela garota. Porém, ele viaja tanto em seus pensamentos que decide apenas deixar isso para lá e volta a comer. Mas, ao pensar um pouco mais, ele percebe que esse seria o seu sonho para o futuro. E no dia seguinte, esses pensamentos continuam em sua cabeça, mas dessa vez, ele se solta e se deixa sonhar. Mas Mii aparece e o cumprimenta, e logo nota ele preenchendo seu formulário de planejamento pessoal. E lá Mii percebe que ele almejava ser o marido de alguém. E ela questiona quem seria, mas ele responde não ser ninguém em particular. Ele apenas gostaria de se casar um dia. Porém, essa desculpa não foi tão boa, e ela não gosta nada disso. Então ela se senta sem falar nada. E nisso ele pergunta se ela está brava, mas a garota responde que não, mesmo estando visivelmente abalada com alguma coisa. E bem, após isso, eles vão para a sala de economia doméstica, pois terão aula de culinária. E nisso, os grupos são divididos por sorteio, e Mii caiu com Azuma. E em contrapartida, Komura ficou com Hibuchi, e isso o deixa um pouco bravo, pois era ele quem queria provar os cookies feitos pelas mãos de Mii. E nisso, ele começa a viajar e pensar na ideia de comer algo feito por ela. Mas Hibuchi o trai de volta à realidade e pede para ele pegar o filme PVC para ela. Então ele se dá conta de que precisa se concentrar no trabalho dele. Porém, ele nota Azuma mais próximo de Mii, e isso volta a tirar sua concentração. E ele implora mentalmente para Azuma parar de ser tão galanteador pelo menos um segundo. E bem, a garota havia feito um cookie e moldes de moeda, e Azuma dá a ideia da garota colocar linhas em volta dela, para se parecer com uma moeda de fliperama, pois assim ela poderá agradar o Komura, independente se o doce ficar bonito ou não. Mas ela contesta e diz que ele iria gostar mais se o cookie ficasse com aparência bonita. Porém, ela logo percebe que está falando demais e decide parar, para não entregar que ela está fazendo os cookies pensando no Komura. E nisso Yasaka diz que ela não deveria fazer moeda de fliperama e explica que em outro dia o banco de medalhas do fliperama estava fora de serviço, e isso o deixou bem triste, portanto não seria uma boa hora para lembrá-lo que jogos eletrônicos existem. Entretanto, ele explica que Komura logo se recuperou disso, e o próprio fica de longe apenas observando seu amigo falando com o Mii, e logo sente que está sendo passado para trás, por mais que ele não consiga ouvir o que estão falando. E bem, Mii volta a ter interesse em saber mais de Komura, e questiona se ele sempre joga jogo de fliperama. E Asaka diz que sim, e diz que seu amigo sempre fica tranquilo enquanto está jogando seus jogos. Então Mii sente que realmente não deveria fazer moeda de fliperama para ele, mas Yasaka se contradiz, e diz que ela poderia sim fazer, pois Komura já teria superado a sua decepção. Então a garota apenas continua fazendo a moeda, acrescentando detalhes. E Azuma nota que ela mesmo com óculos ainda está detalhando a moeda com muito cuidado, e ela pergunta o que ele queria dizer com aquilo, mas ele apenas dá risada e diz que não é nada. E bem, ela nota que Azuma fez um pássaro e pergunta se ele gosta desses animais, e ele diz que sim, por conta de uma vizinha. E nisso Mii questiona se ele gosta dessa garota e qual é a
idade dela. Ele responde que ela é uma universitária e por ser muito velha, ela nem dá atenção pra ele. Porém, Azuma afirma que ainda se esforçará para se declarar. Mas Mii pergunta se ele realmente deveria dizer isso a ela. Mas ele diz que se não se confessar, jamais poderá ter um futuro com a garota que está afim. E após a aula, ela se despede de Azuma. E Komura ouve tudo e se sente desconfortável por ver os dois mais próximos. E nisso as amigas dela questionam o que Mii estava falando com Azuma. E a garota responde que o garoto estava apenas falando de coisas maduras. E quando Komura ouve isso, ele sai da sala chateado, por conta dela ter elogiado o garoto. E continua pensando sobre isso no caminho de volta para casa. Mas de repente, Mii corre até ele e o puxa pelo braço. E os dois param para conversar. Então a garota comenta sobre Azuma ter dito que ele é devagar, mesmo quando está com seus óculos. E ela pergunta ao Komura se isso é verdade. Mas o garoto fica todo pálido, apenas querendo ir embora. Porém, ela dá os cookies que havia feito para ele. E nesse momento, o gadão se sente no céu. E a garota explica que fez moedas com os cookies. Porém, quando ela estava para revelar o jogo, Mii se pergunta se deveria ir mais devagar com as palavras. E Komura responde que ela ir com calma é algo muito positivo, pois o jeito dela deixa o ar mais leve. Mas ao dizer isso, os dois dão uma breve pausa e voltam a ficar com vergonha. Então Komura imagina que deve ir com calma em suas palavras também, para não deixá-la em pânico novamente. E bem, após voltar para casa, Komura volta a pensar na Mii criança, e em como ela era fofa, mas logo ele pensa que deve esquecer o que viu, e se questiona de como ele era na infância, mas ao ver suas fotos, ele não acha uma em que tenha se saído bem, por conta de sua mãe não ligar muito para tirar fotos decentes. E bem, no dia seguinte, o seu amigo nota uma foto no chão, e era justamente uma foto do Komura criança, e então ele vai para cima pegar a foto imediatamente. Então Yasaka pergunta o porquê dele estar com o nariz sangrando na foto, mas ele dá desculpa de que caiu com o nariz na barra de ferro. E nesse momento Mii aparece e pergunta sobre aquela foto. Então Yasaka diz ser fotos do Komura criança, e nisso ela olha a foto e estranha o fato do garoto ter cabelo preto na infância. Porém, enquanto ela tenta olhar a foto, ela acaba chegando perto demais e dá um beijinho na foto, e com isso, aquilo virou o tesouro nacional de Komura. Mas logo após, ela devolve a foto e se desculpa. E bem, após a aula, Mii chama Komura para irem juntos para casa, então ele sente que as vezes que eles voltam junto para casa, aumentou bastante, e se questiona se estaria tudo bem as coisas serem desse jeito. Afinal, as pessoas poderiam entender as coisas de forma errada. Mas quando eles estão no caminho, Mii repentinamente resolve parar no parque, para eles se divertirem, porém ela o deixa lá, e vai até sua casa pegar seus óculos. E nisso Komura nota que ela possivelmente ficou com vontade de brincar ali na barra por conta deles terem falado sobre isso mais cedo. Mas ele ainda assim se sente receoso em brincar disso, por conta de ter caído e se machucado quando criança. E bem, a garota volta e pede para ver a foto dele novamente, pois agora está com seus óculos. E ele começa a imaginar que ela o trouxe até lá apenas para isso. E como ele viu a foto dela criança, Komura não acha justo não mostrar a sua foto também. Porém, quando ele procura em sua bolsa, ele nota que acabou deixando a foto na escola. Então diz a ela que mostrará no dia seguinte, e ela pergunta o porquê dele ter caído na barra. E ele diz que fez um movimento errado de girar para trás. E nisso ela questiona se ele conseguiria fazer isso hoje em dia. E ele diz que sim, mas ele tá mentindo, porque ele acabou de fazer várias vezes e falhou todas elas. E isso se comprova logo após, quando ele acaba falhando na sua primeira tentativa em mostrar essa manobra. Porém, Komura não desiste e se prepara para tentar novamente, mas dessa vez ele consegue. E ela estava gravando aquele momento. E em seguida Mii vai até ele para tirar uma selfie juntos e diz que depois mandará a foto para ele. Porém, ele não deveria mostrar a foto para mais ninguém. Então, ela pede para ele segurar seu celular para tentar fazer uma manobra também, mas ela não consegue. E quando ela se lembra que estava de saia, ela pergunta ao Komura se estava usando shorts, e ele diz que sim. E isso deixa ela mais aliviada, mas de repente, ela nota o nariz de Komura sangrando e pergunta o que seria aquilo. E ele diz que não é nada, mas sim, aquilo vai ficar gravado bem fundo na mente do nosso garoto. E galera, esses foram os 12 episódios desse anime insano. Semana que vem temos o 13º e último episódio, então caso você queira ele aqui no canal, comenta aí embaixo, deixa like e vamos com tudo rumo os 300 mil inscritos. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!